Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Homem-Aranha, Velocidade Extrema. Capítulo 111. Uma hora após o início do intervalo, muitos civis estavam escondidos em edifícios ou nos seus veículos que se espalhavam pelas ruas agora quase vazias de centro da cidade, enquanto muito poucos corriam pelas ruas na esperança de conseguirem escapar à ameaça desconhecida que tinham diante de si. Na maioria das vezes, porém, se alguém fosse avistado no meio de uma rua, seria imediatamente sequestrado por um bolter, nome dado àqueles que aparentemente poderiam usar a energia velocidade divina do Homem-Aranha. Se não fossem abduzidos, simplesmente se tornariam alimento para os enlouquecidos, nome dado aos zumbis semelhantes a humanos que vagam pelas ruas. Aqueles que estavam em edifícios também foram vítimas dos enlouquecidos, porém, os mímicos seriam a coisa mais comum encontrada perto de áreas residenciais ou dentro de edifícios. Os mímicos foram os únicos capazes de se parecer com o Homem-Aranha e também de imitar sua voz, atraindo centenas de nova-iorquinos no curto espaço de tempo em que estiveram ativos. Em apenas uma hora, a notícia se espalhou pelas redes sociais e pelos meios de comunicação para aqueles em Nova York que tinham acesso à internet. Eles sabiam que não era seguro lá fora, sabiam que não deviam confiar nos mímicos e sabiam que a Oscorp era o único lugar que supostamente seria seguro, pois Harry Osborn já havia estabelecido que seria usado como um porto seguro sempre que ocorresse uma catástrofe. Atingiria a cidade ou mundo. Até agora, os simbiontes só estavam soltos em centro da cidade. Aqueles que estavam fora de centro da cidade foram obrigados a permanecer em casa o tempo todo. Por enquanto, os pais de Liz, Felícia e Cindy estavam seguros, embora ainda não tivessem notícias de Flash ou Gavin. Os três heróis pensaram em trazê-los para Oscorp, porém os preparativos para tornar o prédio seguro não foram totalmente realizados. Trazê-los de uma parte segura da cidade para as trincheiras não parecia uma boa ideia. Dentro de um complexo de apartamentos cheio de enlouquecidos, as pessoas se escondiam embaixo das camas, dentro dos armários ou em qualquer outro lugar onde pudessem ficar escondidas para evitar serem comidas pelos monstros. Ocasionalmente, eles ouviam "Olá, tem alguém aqui?", sinalizando que um mímico estava por perto e os procurava, porém, aqueles que estavam atentos não saíram, apesar de desejarem que fosse realmente ele. Uma mulher e sua filha se encontraram escondidas no armário da menina, tremendo e tentando ao máximo não emitir um único som. Através das paredes, eles podiam ouvir os enlouquecidos andando por aí procurando alguém para comer nos apartamentos dos vizinhos. Às vezes até ouviam os mímicos repetindo a mesma linha de voz repetidamente como uma figura de ação. "Olá, tem alguém aqui?" A cada vez que a voz do Homem-Aranha era ouvida, eles queriam mais do que tudo acreditar que era realmente ele, porém, sabiam que não era. Não importava o quanto eles queriam que fosse ele, não era possível que fosse ele. Eles sabiam que o Homem-Aranha provavelmente não viria atrás deles. "Olá, tem alguém aqui?" Mais uma vez, eles puderam ouvir a voz do Homem-Aranha vindo através da parede, no entanto, o que ouviram em seguida induziria a formação de um buraco em seus estômagos. "Eu estou aqui." Uma voz gritou, uma voz de alguém que não devia saber, a voz de uma vítima revelando sua localização ao açougueiro. "Homem-Aranha, estou aqui." A mesma voz chamou seu herói. Depois houve um longo e prolongado silêncio. Homem-Aranha não confirmou nem negou que tinha ouvido a voz, apenas ficou completamente silencioso. Alguns momentos depois, a voz da pessoa que implorava por ajuda foi ouvida novamente, porém, eram os sons de seus gritos de horror, pois a pessoa que os procurava não era realmente o Homem-Aranha, pois aqueles que os conheciam deduzido. Mais uma vez, uma pessoa foi vítima da imitação de um mímico. A mãe e a filha se abraçaram com mais força enquanto podiam ouvir o mímico e o homem perseguindo um ao outro na porta ao lado através das paredes finas até que houve um grito final. Então não houve nada além de silêncio. Eles só podiam imaginar o que estava acontecendo na outra sala, mas nem queriam saber o que exatamente aconteceu com ele. Alguns minutos se passaram e mãe e filha ouviram o som de alguém entrando em seu apartamento. "Olá", a voz do Homem-Aranha, disse enquanto passos se movendo rapidamente em vidros quebrados podiam ser ouvidos. "Tem alguém aqui?" Ao ouvir novamente aquela mesma linha de voz, a menina e a mãe começaram a chorar silenciosamente dentro do armário. Eles conheciam aquela linha de voz, era um mímico e sabia que eles estavam naquele prédio, só não sabia exatamente onde. Os passos continuaram até chegarem à porta do quarto da menina. Lentamente, eles ouviram o som da porta se abrindo, seguido por mais passos entrando na sala. Pelas frestas da porta do armário, eles puderam ver o Homem-Aranha, ou o que quer que fosse, entrando no quarto antes de olhar em volta com urgência. Assim como parecia que ele estava prestes a sair, o Homem-Aranha fixou os olhos no armário. Imediatamente a mãe se afastou do armário antes que o Homem-Aranha rapidamente se aproximasse dele e abrisse a porta. Pouco antes de a mulher soltar um grito, o Homem-Aranha cobriu sua boca. Ei, acalme-se, sou eu mesmo." O Homem-Aranha retraiu parte da máscara para mostrar a boca, abrindo-a para mostrar os dentes à mulher e à menina. "Sem presas." Ele disse a eles calmamente. "Vou tirar vocês dois daqui, ok? Vamos." O Homem-Aranha estendeu a mão para a mãe e a criança, mas eles ainda hesitavam. Não se sabia muito sobre os mímicos, então eles não tinham certeza se tudo isso fazia parte de sua rotina. "Eu já teria comido você. Essas coisas atacam à primeira vista. Por favor, venha comigo." Ao ouvir suas palavras, a mãe agarrou a filha pelo braço e pegou a mão do Homem-Aranha antes que ele conduzisse os dois até a janela do quarto da menina. O Homem-Aranha abriu e ajudou as meninas a sair do prédio antes de examinar a área para ter certeza de que era seguro prosseguir. Havia bolters unindo abaixo deles e alguns enlouquecidos, mas eles não estavam prestando atenção neles. "Suba nas minhas costas, senhora."
Estou com sua filha. O Homem-Aranha pegou a garota com um braço e abaixou-se para que a mulher pudesse subir. No segundo em que a mulher estava deitada de costas, o Homem-Aranha lançou uma teia em um prédio próximo e começou a se afastar com os dois. Abaixo deles, Deranged começou a segui-los a pé por alguns segundos antes de desistir. Os Bolters fechavam prédios usando velocidade divina e tentavam pular sobre eles, mas o Homem-Aranha tinha certeza de não deixar nenhum deles tocar a mãe e sua filha, mantendo uma distância segura delas, apesar de ele só poder balançar com uma mão única. Não demorou muito para que o Homem-Aranha chegasse a Oscorp com a mãe e a filha, balançando-se nas paredes que protegiam o prédio antes de entregá-los ao destino de entrega, que estava lotado até a borda com centenas de cidadãos. Como não havia como saber quem estava infectado e quem estava seguro, ninguém foi autorizado a entrar até que os cientistas que trabalhavam arduamente lá dentro conseguissem desenvolver os meios para detectar o simbionte. Eles também estavam trabalhando com Quentin Beck, que Harry libertou da prisão e imediatamente transportou para Oscorp. Eles queriam emprestar e modificar sua tecnologia para criar uma barreira ao redor da cidade para manter os simbiontes dentro, ao mesmo tempo que criavam melhores defesas para o prédio da Oscorp. Imediatamente após o pouso, as forças Sable vestindo sua armadura de batalha branca apontaram seus lança-chamas para ele, confundindo-o com um mímico. Vocês podem relaxar? Vocês não precisam apontar essas coisas para mim toda vez que eu pousar. Os pistoleiros de aluguel de Osborn baixaram as armas antes de olharem para as paredes da instalação. Eren olhou para cima e viu dezenas de soldados usando seus lança-chamas para afastar os poucos simbiontes que já haviam chegado tão longe, a maioria dos quais estava recuando devido ao fogo ser sua única fraqueza. No entanto, muitos deles estavam começando a se tornar ousados o suficiente para desafiar as chamas. Essa tática não iria detê-los por muito mais tempo, especialmente quando seu número crescesse o suficiente para dominar o exército Sable. Homem-Aranha, precisamos de você lá dentro. Eles disseram que havia algo importante que precisávamos revisar e que você precisava estar lá para isso. Harry disse por trás com uma expressão de angústia no rosto. Só por alguns minutos, então você pode voltar a patrulhar. Eren sabia que tudo que Harry precisava provavelmente era muito importante. Então ele acenou com a cabeça e o seguiu até as instalações. Enquanto caminhavam, Harry contou-lhe o que estava acontecendo lá dentro. Enquanto você estava fora, Beck chegou e está trabalhando com os caras lá em cima para criar uma barreira. Atualmente, eles estão projetando uma barreira que é capaz de prender moléculas no lugar, criando uma barreira física e ao mesmo tempo se emitindo nessa frequência. Um simbionte se fritaria se tentasse passar por ele. Se um humano passasse, eles ficariam completamente bem. Então você está pensando em evacuar as pessoas através desta barreira? Eren perguntou, escondendo sua expressão incerta sob a máscara. Bem, esse é o meu problema. Não acho que seja uma boa ideia caso a barreira funcione mal ou algo assim, não devemos deixar ninguém sair. O que você acha? Eu estava pensando a mesma coisa. Precisamos manter todos escondidos aqui até que possamos descobrir uma maneira de acabar com essa bagunça. Precisamos encontrar Venom. Houve alguma palavra sobre a localização do simbionte principal? Eren sabia que se conseguisse derrotar Venom, isso ajudaria a impedir a propagação da doença, porém, ele também sabia que poderia não ser forte o suficiente para combatê-lo. Acho que não. Cindy tem usado seu Silk Sense para procurá-lo, mas como você sabe, é inútil contra simbiontes. Você não pode procurar em suas memórias um lugar onde ele possa aparecer? Harry não entendia como funcionava toda aquela coisa da memória. Para ele, passar por centenas de memórias deve ter sido tão fácil quanto lembrar de qualquer outra memória, mas isso estava longe de ser o caso. Não, minhas memórias não vão ajudar. Tudo está muito diferente agora. Venom pode estar em qualquer lugar agora. O Homem-Aranha e o novo Duende pegaram o elevador escada acima, eventualmente se encontrando em uma sala cheia de dezenas de cientistas. Uma mulher com cabelos prateados e alguns agentes da SHIELD, junto com o holograma de Nick Fury. Lily também estava em segundo plano, sendo os olhos e ouvidos de Silk, que ainda estava patrulhando. Imediatamente ao ver o Homem-Aranha, Nick Fury os confrontou. Ouvi dizer que você viu isso a 1 quilômetro de distância, Sr. Parker. Ouvi dizer que você falou com uma versão futura de si mesmo que o aviso que isso estava prestes a acontecer e ainda assim você manteve essa informação valiosa em segredo? Nick Fury estava chateado. Enquanto ele protegia a Terra fora do mundo, o planeta estava em perigo e ele sentiu que poderia ter feito algo para evitar isso. Eu não te contei porque meu eu futuro contou ao seu eu futuro. Quer saber o que aconteceu? Thanos, sim, eu sei sobre Thanos, não é derrotado por quem quer que vocês tenham lá no espaço lutando contra ele. Adivinhe para onde ele vai? Direto ao chão e pega o próprio Prime Symbiote. Quer saber o que ele faz com isso? Ele matou a mim, a todos os meus amigos e a todos os seus heróis. Fui fudido desde o início, pensei que tinha tudo resolvido e estava errado. O Homem-Aranha atacando Fury silenciou a sala, até o próprio Nick Fury foi silenciado por um momento. Você tem alguma ideia de como derrotar esse chamado simbionte principal e consertar essa bagunça, Sr. Parker? Fúria perguntou. Achei que sim, mas estou ficando sem ideias agora. Pensei que tivesse destruído, queimado até ficar crocante, mas Eren sentiu uma quantidade intransponível de culpa transbordar por seu corpo. Ele fez tudo perfeitamente. Criou uma máquina para destruir o simbionte, queimou até o último pedaço de seu corpo e até verificou 3 vezes para ter certeza de que tudo havia desaparecido. Eu tenho um último plano. O Homem-Aranha não conseguiu sequer dizer o que havia planejado como a prova de falhas. Foi um plano de backup que ele criou combinando todo o conhecimento de como ocorreu a invasão em todas as outras linhas do tempo. Vamos nos concentrar em criar essa barreira e então poderemos nos preocupar com o que acontecerá a seguir. Se me repreender foi tudo o que você planejou, vou sair e ajudar mais pessoas. Espere aí, Parker.
temos outra coisa. Acreditamos que podemos saber a localização de uma colmeia. Enquanto Fury dizia isso, as lentes do Homem-Aranha franziram ligeiramente a testa. Uma colmeia? Tipo, onde esses caras estão sendo feitos, certo? Era óbvio que era isso que Fury queria dizer, mas Erin queria ter certeza. Exatamente. Queremos que você e Harry vão investigar, levem esta bolsa com vocês. Permitiremos que Silk continue ajudando os sobreviventes, já que os mímicos parecem ser capazes apenas de copiar vocês. Divulgaremos um comunicado dizendo que apenas Silk irá estar resgatando pessoas por enquanto. Antes que o Homem-Aranha pudesse dar uma resposta, Harry entrou na conversa. E a Oscorp? Ele perguntou. Sable prateado. Nick Fury apontou para a senhora de cabelos grisalhos, que era líder do grupo militar privado Sable enquanto falava. E o exército dela protegerá os Oscorp enquanto você estiver fora, junto com a SHIELD. E todas as pessoas lá fora? O Homem-Aranha perguntou. Quem vai protegê-los? Sem ofensa, mas precisamos de alguém forte aqui com eles. Eu irei sozinho. Harry queria ir para a colmeia também, mas sabia que seria melhor ficar onde estava por enquanto. Sim, ele está certo. Ele pode cuidar de si mesmo. Tudo bem então, Parker. Você está por sua conta. Mantenha-nos atualizados. Nick Fury não confiava em Erin sozinho, é por isso que planejou enviar Harry com ele. A suposta colmeia também era provavelmente perigosa demais para enviar um de seus agentes, então ele relutantemente deixou o Homem-Aranha ir sozinho. Envie-me a localização, já vou indo. O Homem-Aranha foi até Nick Fury e pegou a sacola de sua mão antes de sair imediatamente da sala e sair do prédio em busca da chamada colmeia. Porém, o que ele não sabia é que a colmeia não seria a única coisa esperando por ele naquele exato local. Capítulo 112. Uma hora do início do surto. O Homem-Aranha empoleirou-se em um prédio, olhando para as ruas cheias de simbiontes de todos os tipos. Este lugar tinha uma quantidade considerável de simbiontes circulando por ele, muito mais do que qualquer área que o Homem-Aranha tinha visto nesta linha do tempo. Pressionando o dedo contra a máscara, Erin falou com Lily e Harry que estavam assistindo da Oscorp através de seus olhos. Vocês estão vendo isso, certo? Está cheio desses caras. Literalmente. O Homem-Aranha examinou a área, olhando para os bolters unindo, junto com o enlouquecido rastejando de quatro, procurando por vítimas. Parecia que todos estavam saindo de uma fábrica abandonada, que tinha uma lama preta parecida com uma teia pendurada nas laterais. Puta merda, cara. Harry sussurrou. Nenhum deles tinha visto tantos deles espreitando em um só lugar antes. Aquele ali é um mímico? Lily perguntou, apontando para a tela. Eu penso que sim. Harry sussurrou. Erin, você vê aquele perto do carro preto? Parece com você, mas com dentes fodidos. Erin acenou com a cabeça. Sim, esses são eles. Assim que Erin o avistou, o mímico se lançou no ar e começou a balançar pela cidade usando teias que saíam de seus pulsos, assim como o Homem-Aranha. À distância, não parecia diferente do próprio Homem-Aranha. Parker, a voz de Fury falou alto pelo ouvido de Erin. Você ainda tem as acusações que lhe entreguei, certo? É isso que está na bolsa? Erin perguntou, tirando a mochila das costas e olhando dentro. Havia várias bombas que pareciam semelhantes às que Harry usaria como novo duende, embora com diferenças sutis. Sim, projetado por mim. Esses caras podem derrubar edifícios inteiros. Harry parecia um pouco orgulhoso ao dizer isso, pois era algo em que ele vinha trabalhando há muito tempo, mesmo antes da invasão. Então, há quanto tempo você tem isso por aí? Erin perguntou, puxando um para dar uma boa olhada neles. Elas pareciam quase idênticas às outras granadas do Goblin. Era do tamanho de uma bola de beisebol, usando o esquema de cores verde e preto de Harry. Alguns meses. Só por precaução. Apenas alguns deles iluminariam todo o prédio. O ponto fraco deles é o fogo, certo? Causará grandes danos. Quando Harry disse isso, o Homem-Aranha se sentiu um pouco desconfortável por ter armas tão poderosas nas costas, sem que ele soubesse. Ok, vou colocá-los na colmeia. Vou tentar não ser visto. O Homem-Aranha colocou a bomba de volta em sua mochila antes de voar em direção à fábrica, pousando no telhado com pés silenciosos. Ele olhou em volta, vendo que nenhum dos simbiontes parecia tê-lo notado antes de rastejar por um buraco no telhado. Uma vez lá dentro, suas lentes se arregalaram ao ver a operação lá dentro. As pessoas estavam sendo empurradas para essas cápsulas pretas que pareciam ser feitas da mesma lama negra de que era feito o simbionte primordial, aquele que se ligava a Erin por bolters. Enquanto isso, outras cápsulas se abririam, liberando o enlouquecido de dentro delas. Então eles começam como os enlouquecidos? Então o quê? Eles se transformam em mímicos ou bolters. O Homem-Aranha pensou consigo mesmo antes de rastejar até o teto e colocar uma bomba nele silenciosamente. Lily, Harry e Fury observaram com expressões horrorizadas enquanto Erin continuava a investigar a colmeia de simbiontes. Era muito mais organizado do que eles imaginavam. Era como se fossem trabalhadores da mesma fábrica em que se encontravam. Um bolter corria para dentro, colocava alguém em uma cápsula e imediatamente voltava para fora, como se estivesse trabalhando para um serviço de entrega. As pessoas sendo empurradas para dentro dos casulos gritavam por alguns segundos, no entanto, gavinhas de dentro dos casulos os subjugavam rapidamente. Erin sabia que se explodisse o lugar, aquelas pessoas morreriam, mas era um sacrifício que ele estava disposto a fazer neste momento. Ele queria mais do que tudo pular lá e abrir cada cápsula para liberá-los, mas sabia que seria impossível. O Homem-Aranha continuou a colocar as bombas do novo duende, apesar de saber que estaria sacrificando pessoas inocentes, tomando cuidado para não ser avistado. Houve um total de 5 bombas colocadas pelo Homem-Aranha antes que ele voltasse pelo buraco de onde veio. Enquanto estava no telhado, o Homem-Aranha sussurrou em seus comunicadores. Todas as bombas são.
Crack! Antes mesmo que ele pudesse terminar sua frase, o Homem-Aranha foi atingido no rosto por um enorme punho preto, envolto na própria energia velocidade divina de Eren. O corpo do Homem-Aranha voou pelo ar antes de parar no centro da rua. Seu corpo quicou como uma bola ao causar impacto no pavimento duro. Esse soco doeu mais do que qualquer ataque que ele já havia sofrido em sua vida, dando a si mesmo um gostinho do que havia dado ao Duende Verde não muito tempo antes. Os simbiontes no chão não moveram um músculo. Tudo o que puderam fazer foi observar o Homem-Aranha tentando se levantar do chão com as duas mãos. Crack! Mais uma vez, o mesmo punho balançou o herói, batendo seu rosto na calçada abaixo dele. Ainda assim, os simbiontes que assistiam não se moveram nem um pouco. Todos apenas permaneceram no lugar como se fossem máquinas com defeito. A mesma mão que deu um soco no Homem-Aranha levantou-o no ar, agarrando pelo crânio antes que o Homem-Aranha se encontrasse cara a cara com seu único arqui-inimigo, aquele que o assombrava há décadas. Foi Venom. Encontrou um novo hospedeiro. Venom era enorme, tendo cerca de 2,5 metros de altura. Seus músculos eram incrivelmente grandes, projetando-se da lama negra que cobria o corpo do hospedeiro. Seus olhos eram enormes e brancos, assim como os do Homem-Aranha, e ele tinha uma boca gigantesca com dezenas de dentes afiados e uma língua comprida. A saliva escorria de sua boca desfigurada enquanto o Homem-Aranha chutava repetidamente o símbolo da aranha no peito de Venom na tentativa de se libertar de suas mãos. No entanto, o simbionte principal tinha a capacidade de absorver as habilidades de seu hospedeiro, levando-as adiante mesmo que um novo hospedeiro fosse encontrado. Portanto, Venom era tão forte quanto o Homem-Aranha quando o Homem-Aranha estava ligado ao simbionte. Sem ele, o Homem-Aranha era muito mais fraco. Parker! Venom falou, mostrando a língua com um sorriso grosseiro no rosto. Faz muito tempo que não nos vemos. Sua voz era profunda, soando como cascalho enquanto ele continuava a sorrir grotescamente. De repente, ele jogou o Homem-Aranha em um veículo, quebrando-o em pedaços antes de correr até ele usando velocidade divina e agarrá-lo pela perna. O Homem-Aranha não conseguiu nem reagir a essa velocidade, permitindo que Venom o jogasse na calçada algumas vezes. A cada batida, Eren podia sentir-se perdendo a consciência ao ser completamente derrotado. Eren, Harry e Lily assistiram pelo monitor enquanto seu amigo era derrotado na frente deles e não havia nada que pudessem fazer a respeito. Vou, Harry disse, levantando-se da cadeira ao lado de Lily antes de apertar um botão em sua luva, invocando seu planador. Lily então falou com Silk por meio de suas comunicações. Precisamos de você em centro da cidade. Eren está. Antes que ela pudesse terminar a frase, Silk respondeu. Eu sei. Já estou a caminho. Ela falou com uma voz determinada, indo direto para onde ela conseguia sentir Eren sendo ferido devido à conexão deles. De volta à fábrica, o Homem-Aranha, tentando tirar o aperto de Venom de sua garganta, falou com o monstro. Quem é você? O Homem-Aranha perguntou, obtendo uma resposta rápida da fera. Nós somos Veneno. Venom respondeu, jogando o Homem-Aranha no chão e criando uma enorme cratera abaixo dele. Venom então formou uma lança com o braço, colocando o pé na garganta do Homem-Aranha enquanto golpeava a lança para baixo, penetrando na fantasia de matéria-aranha do Homem-Aranha. Sob sua máscara, o Homem-Aranha tossiu sangue enquanto agarrava a lança enquanto tentava retirá-la. Quero dizer, quem está por baixo? O Homem-Aranha esclareceu mal conseguindo falar devido à quantidade de dor que sentia. Venom puxou o simbionte de volta para revelar o homem por baixo. Como Eren suspeitava, o homem por trás de tudo isso não era outro senão Flash Thompson. Eren percebeu que Flash não estava no controle da situação. Foram necessárias dezenas e dezenas de horas de prática para Eren conseguir obter o controle do simbionte. Então ele sabia que não havia nenhuma maneira possível de Flash ter aprendido a controlá-lo tão rápido. Mesmo que Flash pudesse praticar de alguma forma, ele não tinha a força do Homem-Aranha para lidar com isso. Ele era apenas um fantoche. Flash? Eren perguntou ao jovem sob o monstro negro. Venom levantou o Homem-Aranha no ar usando sua mão em forma de lança, reformando seu próprio rosto sobre o de Flash, embora o rosto de Flash pudesse ser visto por trás das fileiras quase intermináveis de dentes de Venom. O Homem-Aranha continuou tentando se libertar, mas a lança não se mexeu. Flash se foi. Apenas Venom permanece. Atrás das fileiras de dentes, o corpo de Flash falava com a voz de Venom. Foi semelhante ao que estava acontecendo com o Dr. Octavius, mas Flash ainda estava vivo. Era como se ele estivesse num sono profundo e perpétuo. Venom então jogou o braço, fazendo o Homem-Aranha passar por um semáforo e bater em uma parede, quebrando completamente e fazendo parar dentro de algum tipo de bar. Enquanto o Homem-Aranha estava lá, ele mal conseguia mover um músculo. Assim que ele começou a empurrar seu corpo para cima, Venom se aproximou e o agarrou pela nuca. Venom então jogou o Homem-Aranha para trás da longa mesa do bar, jogando nas muitas bebidas alcoólicas que arderam em seus ferimentos. Venom, com um sorriso ainda no rosto, caminhou lentamente até o bar, sabendo que o Homem-Aranha estava praticamente acabado. No entanto, o Homem-Aranha ainda não havia terminado, atirando uma teia de seus pulsos em direção ao contrário. Venom, sendo muito mais rápido que o Homem-Aranha, pegou a teia em sua mão com facilidade. O Homem-Aranha esperava por isso e usou a teia para se puxar para frente, recuando o punho para dar um soco cheio de tudo o que ele tinha em Venom. Crack! Usando um soco infundido com velocidade divina, Venom acertou o Homem-Aranha diretamente no peito, de alguma forma tendo força suficiente para romper um buraco na barra e no próprio traje da Matéria-Aranha. Considerando o fato de que a Matéria-Aranha poderia suportar o calor do sol ou se esticar com Reed Richards, esse foi um feito ridículo. Mais uma vez, o Homem-Aranha se viu agarrado à consciência na rua, mal conseguindo se mover. Venom, caminhando normalmente e com confiança, agarrou o Homem-Aranha pelo topo do crânio e o forçou a olhá-lo nos olhos sem alma.
Quando começou a falar com ele, Eren ainda podia ver Flash atrás das fileiras de dentes de Venom. E agora, assim como em qualquer outra linha do tempo, mataremos o Homem-Aranha. Venom abriu a boca o suficiente para consumir toda a cabeça do Homem-Aranha, no entanto, assim que sua boca se abriu, os olhos de Flash Thompson também se abriram. Eren Parker e Flash trocaram olhares e no mesmo momento, o simbionte começou a rastejar sobre o corpo de Eren Parker mais uma vez. No entanto, as coisas foram diferentes desta vez. O simbionte que se ligou a Eren não parecia negro como antes. Desta vez era todo branco, ao mesmo tempo que dava ao Homem-Aranha um visual mais blindado ao seu traje. Ele cresceu garras brancas nas pontas dos dedos e um símbolo de aranha negra começou a se formar em seu peito. O que? Venom ficou chocado, isso era algo que não havia acontecido em nenhuma outra linha do tempo antes. O que você fez, seu imbecil? Venom disse, falando com seu anfitrião, Flash Thompson. Agora que Eren tinha seu próprio simbionte mais uma vez, ele poderia finalmente usar velocidade divina em sua plenitude. O Homem-Aranha então carregou ambas as pernas com sua energia velocidade divina cobalto antes de chutar Venom no peito com ambas as pernas, usando sua energia para saltar do monstro e se libertar de suas mãos. O Homem-Aranha pousou a alguns metros de distância, posando com as pernas abertas e a mão no chão. Sua máscara em forma de caveira parecia estar franzindo a testa para Venom, onde suas lentes costumavam estar nada mais do que buracos negros sem alma com pupilas brancas. Sinto muito, Flash. O Homem-Aranha disse baixinho, recuperando as memórias de Flash e entendendo tudo o que havia acontecido com ele nos últimos dias. O que Eren viu foi verdadeiramente horrível e comovente. Embora isso tenha entristecido, ele transformou essa tristeza em raiva, preparado para destruir Venom onde ele estava de uma vez por todas. Capítulo 113. Momentos antes da luta final do Homem-Aranha e dos Goblins Verdes. O Homem-Aranha e Cindy Moon ficaram cara a cara em seu apartamento. Depois que ele disse a ela vagamente o que planejava fazer a seguir, o simbionte começou a separar uma pequena parte de si mesmo do corpo de Eren Parker. Sempre soube que Eren estava planejando algo. Estava se conectando com uma das pessoas mais inteligentes com quem poderia ter se ligado. Sabia exatamente do que ele era capaz. Da mesma forma que o simbionte foi capaz de absorver suas habilidades físicas, ele também ficou mais inteligente a cada dia que passava junto a Eren. Antes de se apegar ao jovem herói, Venom nada mais era do que um parasita estúpido que não queria nada além de devorar humanos e dominar o planeta como foi programado para fazer. No entanto, sua inteligência se multiplicou devido a de Eren Parker. Finalmente sendo capaz de planejar como um ser verdadeiramente inteligente, o simbionte primordial previu o plano de Eren e elaborou seu próprio plano B. Apesar de Eren ter tentado prever esse plano B ele mesmo. Você está mudando, Eren. Cindy disse ao Homem-Aranha, sem perceber o minúsculo pedaço do simbionte vazando de sua matéria-aranha. Este não é você. No funeral de Connors você. Era apenas eu desempenhando o papel em que me coloquei. Essas foram apenas palavras, Eren disse, interrompendo-a, ele também não percebendo o simbionte planejando qualquer coisa. Cindy balançou a cabeça, incrédula. Acho isso difícil de acreditar. Você sabe como eu disse antes que posso sentir algo chorando por ajuda? No começo pensei que fosse aquela coisa dentro. Agora percebo quem realmente é. As sobrancelhas de Eren franziram. Ele realmente não entendia o que ela queria dizer. E quem seria? É você. Cindy contou a ele. É Eren Parker. Eren parou por um segundo, sem dizer uma palavra. Parecia que as palavras de Cindy atingiram algo dentro dele. Depois de alguns momentos, Eren agarrou a mão de Cindy e falou gentilmente com ela. Você pode estar certo. Ele disse antes de agarrar a outra mão dela e mantê-los juntos. Foi nesse momento que Venom, o simbionte primordial, aproveitou a oportunidade para rastejar sobre o corpo de Cindy Moon, passando despercebido por qualquer uma das duas aranhas. Eles estavam ocupados demais olhando nos olhos doloridos um do outro para perceber, e o simbionte tinha a capacidade de ignorar seu sentido especial. Lentamente, o simbionte rastejou da mão enluvada do Homem-Aranha para a de Cindy Moon antes de se deixar absorver por sua pele enquanto o Homem-Aranha falava suas próximas palavras. Não se preocupe, vou me livrar dessa coisa logo. Até lá. O Homem-Aranha começou a expelir teias de seus pulsos, entrelaçando as mãos dela. Você vai ficar aqui. Essa ação foi uma distração suficiente para que Cindy Moon nem sentisse o simbionte, apenas as teias cobrindo suas mãos. O Homem-Aranha então saiu do prédio e matou o Duende Verde. Pouco depois disso, ele destruiu o simbionte, ou pelo menos pensou que o fez. O que ele não sabia era que o menor pedaço ainda existia dentro do corpo de sua própria namorada, permanecendo indetectado e adormecido. Mesmo que restasse apenas uma única célula, o simbionte poderia sobreviver, embora tivesse que permanecer em seu tamanho minúsculo e se alimentar dos nutrientes do hospedeiro atual, de forma tão leve, tanto que passou despercebido até encontrar o hospedeiro desejado. Para assumir, Cindy Moon era compatível de todas as maneiras imagináveis, seu corpo era perfeito para Venom. As muitas linhas do tempo em que assumiu o controle de seu corpo eram prova disso. Porém, tentar assumir o controle dela enquanto dormia ao lado de Eren Parker todas as noites seria muito perigoso. Precisava ser transferido para outra pessoa. Essa não foi a única razão pela qual Venom não a escolheu. Venom queria matar Cindy Moon na frente de Eren Parker. Queria que ele mais uma vez tivesse que vê-la ser despedaçada pela mão de Venom. Se ela fosse a anfitriã, isso não teria sido possível. Esta foi a mesma razão pela qual o amigo mais próximo de Eren, Harry Osborn, não foi escolhido. E assim o simbionte principal simplesmente esperou o momento certo para se transferir para alguém que fosse compatível, alguém que ele sabia que poderia controlar. Assim que o simbionte ouviu de dentro do corpo de Cindy que Eren e seus amigos iriam para uma viagem à praia, ele sabia que haveria muitos corpos para procurar um novo hospedeiro. Olhando através dos olhos de Cindy, o simbionte examinou centenas de banhistas até decidir qual era o alvo perfeito. Flash Thompson.
Seu corpo era compatível. Ele era fraco de espírito, e seu corpo estava no auge do desempenho para um humano. Ele era perfeito. Então Venom esperou até o final do dia, quando o grupo de amigos tirou aquela foto um com o outro. Lentamente, o simbionte se transferiu de Cindy Moon de volta para Erin Parker antes de passar pelo braço de Erin e chegar a Flash Thompson. Assim que a transferência foi concluída, o simbionte sabia que havia derrotado Erin Parker. Horas depois, quando Flash Thompson e Gwen Stacy se encontraram sozinhos no carro de Flash estacionado em frente à casa dela, Flash sentiu uma pontada de fome começar a dominá-lo. Era o simbionte controlando seu cérebro, convencendo de que precisava de sustento para sobreviver por meio de palavras que pareciam entrar aleatoriamente em seu cérebro. Fome, devorar, consumir. O corpo de Flash começou a tremer enquanto ele segurava essa fixação e Gwen percebeu. Flash? Ela perguntou, olhando para ele enquanto ele puxava seu próprio cabelo, olhando fixamente para ele enquanto seu corpo tremia levemente. Não. Flash gritou, ouvindo vozes em sua cabeça lhe dizendo para fazer algo que ele preferia morrer a deixar acontecer. No entanto, apesar de não querer fazer isso, Flash sucumbiu ao simbionte e se lançou sobre Gwen, prendendo-a pelos braços enquanto pairava sobre ela. Flash, Gwen murmurou mais uma vez, com uma expressão de absoluto horror no rosto. Isso é algum tipo de piada? Você está me assustando. A expressão de Flash era nada menos que puro horror. Nunca em sua vida Gwen tinha visto tal expressão. Suas sobrancelhas estavam levantadas e franzidas uma em direção à outra, e seus olhos estavam arregalados, quase saltando das órbitas. Seus dentes rangiam um contra o outro, seu nariz estava torcido e lágrimas caíam de seu rosto. Ele parecia ter perdido completamente o controle. Parecia que um demônio estava tentando assumir o controle de seu corpo, mas Flash Thompson o estava segurando com o melhor de sua capacidade. Eu não consigo me conter, Gwen. Sinto muito. Flash mal conseguia falar enquanto sua voz tremia junto com toda sua boca. Gwen não sabia o que fazer ou dizer. Ela não conseguia se mover nem nada devido à força do Flash. Um parasita tomando conta de seu cérebro era o que estava mais longe de ser um pensamento em sua mente. Impedir-se de quê? Gwen estava com medo de que ele a forçasse com a maneira como dizia as coisas e com a posição em que se encontravam, embora não fosse o caso. A mandíbula de Flash se desequilibrou antes que ele lentamente se abaixasse até o rosto de Gwen, ainda segurando-a no lugar pelos pulsos. Tudo que Gwen pôde fazer foi gritar de medo enquanto as mandíbulas de Flash lentamente se dirigiam ao globo ocular esquerdo, expondo seus novos dentes afiados para ela pela primeira vez. Seus gritos ficaram mais altos quando Flash Thompson começou a sugar seu globo ocular para fora da órbita, mastigando-o como se fosse um ovo cozido, a córnea dela estourando sua boca como a gema, como se estivesse consumindo espaguete. Os lábios de Flash envolveram o nervo óptico de seu globo ocular enquanto ele pendia de sua boca antes de sorvê-lo em sua boca e mastigá-lo, criando uma crise surpreendente. Gwen estava gritando tão alto devido à dor agonizante e ao medo que dominava seu corpo que sua garganta começou a falhar. Mesmo que ela pudesse continuar a gritar, não teria importado, já que Flash Thompson mirou em sua língua em seguida, agarrando-a com a boca antes de puxá-la para fora de sua boca como um caramelo. Sua língua se esticou alguns centímetros antes que pudesse ser ouvida saindo de sua boca, fazendo com que a cabeça de Flash recuasse enquanto ele perdia o equilíbrio. Ele só deu algumas mordidas na língua, que tinha o gosto e a sensação de estar derretendo em sua boca antes de engolir e ir direto para o rosto dela mais uma vez, roendo seu nariz enquanto o som dos dentes mastigando a cartilagem reverberava pelas paredes do automóvel. Gwen ainda estava viva neste momento, no entanto, ela mal estava consciente. Seus braços e pernas se contraíam de vez em quando enquanto ela sentia seu rosto sendo lentamente devorado por quem já foi seu namorado. Ela estava com tanta dor que se sua língua ainda estivesse inteira, ela estaria implorando para ser morta. Flash então foi até o pescoço dela, mastigando e sugando os ossos até encontrar a tireoide e começar a puxá-la de dentro da garganta, a tireoide compartilhando uma textura semelhante a pés de galinha. Ele então rapidamente rasgou suas roupas e começou a mastigar seu peito, removendo a pele e separando suas costelas para revelar seu coração, que ainda estava se movendo levemente, embora tenha sido lento a ponto de ela claramente não estar mais entre os vivos. Usando sua nova língua alongada, Flash sugou seu coração com textura de caça por trás de sua caixa torácica, mordendo simultaneamente com uma batida cardíaca imaginária antes de engoli-lo inteiro. Seu sabor o lembrava de carne de veado, lembrando-lhe da época em que ele e seu pai caçavam veados por esporte. Usando a mão que estava começando a formar garras, Flash começou a cavar seu peito e abdômen enquanto retirava diferentes órgãos internos para comer, um por um. Ele começou com o pulmão esquerdo, puxando-o com a mão direita antes de dar uma mordida como se fosse uma fatia enorme de pizza nova-iorquina. O gosto era metálico, com gosto de moedas de 1 centavo enquanto a carne viscosa descia pelo fundo de sua garganta. Aquele desejo avassalador de devorar carne humana, ou então ele morreria estava começando a desaparecer. No entanto, ele ainda estava com fome. Ele então foi para o pulmão direito dela, arrancando-o do peito enquanto um pedaço de carne misteriosa pendia entre seus dedos. Flash então segurou o pulmão bem alto e pegou os pedaços pendurados com os lábios e a língua antes de sugar a carne parecida com ferro em sua boca e dar uma mordida na parte inferior do pulmão. Assim como o outro pulmão, não demorou muito para que ele o consumisse inteiro.
Usando as duas mãos, Flash enfiou as mãos em lados opostos do cadáver de Genven, arrancando os rins dela e segurando-os na frente do rosto, olhando para eles como um mineiro que encontrou ouro. Em mordidas únicas, Flash devorou cada rim, mastigando apenas algumas vezes antes de praticamente engoli-los inteiros. Assim como os pulmões, eles tinham gosto de moedas amargas quando o cheiro de lixo começou a encher seu nariz, embora isso não o tenha impedido. A mão cheia de garras de Flash agarrou seu estômago, perfurando-o e fazendo com que o ácido estomacal começasse a sair dele. Não querendo que nenhum daquele querido néctar fosse desperdiçado, Flash pegou o estômago com as duas mãos, junto com os líquidos do estômago, e começou a consumir tudo. O gosto era pútrido, mas ao mesmo tempo, aquele gosto amargo, porém azedo, da bile estava marcando todas as suas caixas. Ele começou a mastigar o órgão com textura semelhante a um balão, era de borracha, mas tinha um gosto incrível para ele. O cheiro de bile começou a tomar conta de qualquer outro cheiro, que era horrível e ao mesmo tempo agradável. Percebendo que pulou o fígado, Flash pegou e comeu tudo de uma só vez. Essa parte do corpo tinha um sabor interessante, sendo um tanto doce, mas ao mesmo tempo amargo e ácido. A textura gelatinosa fazia parecer que o órgão estava se dissipando em sua língua, quase como uma bala de gelatina. Em seguida foi o pâncreas. Flash não usou as mãos, apenas a língua para retirar o órgão com gosto de nozes de dentro do corpo dela. Foi surpreendente, para ele tinha uma textura meio parecida com pão, meio doce com uma textura macia. Então Flash começou a consumir seus intestinos, que tinham textura e sabor semelhantes aos do estômago, sem o sabor da bile. Era amargo e borrachento, e Flash adorou cada pedacinho disso. Ele percebeu que ainda não havia experimentado o cérebro dela. Genven era inteligente, então ele sabia que a genialidade dela provavelmente teria tornado o sabor ainda melhor e ele estava animado para experimentar por si mesmo. Usando as duas mãos, Flash esmagou seu crânio com sua recém-descoberta força sobre-humana, fazendo com que um pedaço de cérebro se espalhasse no assento e nas janelas, e até mesmo um pouco o acertasse no rosto. Usando um único dedo, Flash limpou o rosto e provou aquele pedaço do cérebro. Foi glorioso. Era saboroso e um tanto suspeito. Mais ou menos como sushi. Rapidamente, Flash puxou a cabeça dela para mais perto e começou a comer como um cachorro comendo comida molhada em uma tigela, usando sua longa língua para limpar completamente o interior de seu crânio, até que não restasse mais nada. Como se tivesse acordado de um transe, Flash Thompson olhou para ambas as mãos cobertas de sangue, carne misteriosa e líquidos misteriosos antes de olhar para o que restava de sua namorada. Seu peito e cabeça estavam completamente abertos, mostrando suas entranhas e seu crânio enquanto ela estava ali sem vida. Flash começou a tremer, incapaz de compreender que tipo de monstro ele havia se tornado. Memórias de Erin Parker, todo Erin Parker, começaram a passar por seu cérebro devido ao simbionte as ter passado para ele. Ele entendeu tudo. Ele entendia toda a dor de Erin. Ele entendeu o que ser um herói significava para ele e o que isso fez fazer. Ele viu o futuro que a Terra se tornaria. Ele entendeu que ele seria a razão do fim do mundo. Capítulo 114. Ao passar pela galeria de humanos cujos aromas me fascinam como se eu estivesse passando pela vitrine de uma padaria cheia de pães frescos e café quente, posso sentir a fome dentro de mim crescer exponencialmente a cada momento que estou acordado. À medida que caminho, descubro que não sou realmente aquele que pilota minha carne e meus ossos por essas ruas claustrofóbicas. Estou simplesmente observando com meus próprios olhos enquanto alguém me faz uma marionete como se fosse uma marionete. Um monstro disfarçado como eu. Continuo dizendo a mim mesmo que estou em um sonho. Talvez seja algum tipo de combinação de sonho lúcido e paralisia do sono. Aquele onde tudo parece tão real, mas não consigo mover meu corpo. Apenas meus olhos. Quando comi Genven, senti como se estivesse assistindo a um filme de terror em primeira pessoa. Eu queria parar, queria que aquilo acabasse, mas essas ações e esses movimentos não pararam, por mais que eu tentasse. Deus, eu tentei. Eu pude sentir. Eu poderia sentir o gosto. Eu podia sentir o cheiro. Eu podia ouvir. Tudo isso. Sua pele macia sendo arrancada pelas minhas mãos. Seu sangue metálico pingando na minha língua enquanto eu a devorava. Aquele cheiro azedo de suas entranhas enchendo o ar. Seus gritos ensurdecedores. E agora eu caminho. Isto? Caminha. Eu sou apenas o navio. Eu quero tanto acordar. Quero abrir os olhos e me encontrar no meu quarto como antes. Sentindo meus lençóis macios. Tomando um refrescante gole de água ao lado da minha cama. Sentindo o cheiro do café da manhã que minha mãe fazia para nós todo fim de semana. Ouvir as risadas da minha família e a música que tocávamos lá embaixo. Não nos dávamos muito. Mas, Deus, sinto falta daqueles fins de semana em que esquecíamos nossas diferenças e seríamos uma família de verdade, porque ninguém estava muito ocupado para falar um com o outro naqueles dias. Eu tomei isso como certo. Erin, posso ver suas memórias agora. E realmente sinto muito. Eu gostaria de poder dizer que sinto muito 1 milhão de vezes. Eu gostaria de poder dizer o quão legal eu sempre pensei que você era. O quão inteligente você era e como isso costumava me irritar. Eu só queria ser assim. Achei que sua mãe devia estar orgulhosa de você. Lembro-me de vê-la em todas as nossas apresentações e cerimônias de premiação quando éramos crianças. Ela sempre esteve ao seu lado. Meus pais estavam ocupados demais para isso. Pude ver nos olhos dela que ela realmente ficou feliz em ver suas conquistas e queria que meus pais também tivessem orgulho de mim. Eu queria que eles me notassem. Eu só queria atenção. Eu gostaria de ter me desculpado honestamente, você sabe, sem estar bêbado, mas agora é tarde demais. Eu não posso falar. Eu não posso gritar. É como se eu não tivesse boca. Já se passaram algumas horas desde que matei Genven. Ela provavelmente será encontrada eventualmente, mas pelo que posso ver nessas memórias desses outros,
futuros ou linhas do tempo, não importará. Não sei para onde estamos caminhando. Não consigo ver muita coisa, minha visão está meio embaçada. Está ficando confuso a cada segundo enquanto me sinto ficando mais fraco por causa do parasita se alimentando de mim. Posso ver as pessoas, posso cheirá-las, posso ouvi-las. Quero pedir ajuda a eles, mas meu corpo continua andando, escondendo o fato de que um monstro vil está escondido dentro do meu corpo. Posso sentir esse simbionte, Venom é como ele se chama, drenando meu corpo. Está ficando com fome de novo. Parece que minha pele tem 1 milhão de lixiviações cobrindo-a, toda sugando meu corpo para encher a barriga. Meus ossos parecem como se todos os nutrientes estivessem sendo sugados deles, dói tanto a cada passo. Acho que podem estar quebrados, mas o simbionte está simplesmente preenchendo as lacunas para que meu corpo possa continuar se movendo. Eu estou tão cansado, mas eu sei que se eu adormecesse, o simbionte continuaria marchando. Eu tenho que ficar acordado, eu preciso. Talvez eu possa retomar o controle do meu próprio corpo. Eu também quero ser um herói, como Eren. Quero ser um herói como o Homem-Aranha. Talvez consiga forças para me mover se continuar tentando. Não posso. Posso sentir meu cérebro começando a desaparecer, quero dizer, meus pensamentos. Posso ouvir minha própria voz em minha cabeça, mas parece que ela está longe de mim, dentro de um espaço infinito e vazio, ricocheteando nas paredes inexistentes na tentativa de me libertar. A voz fica cada vez mais longe de mim a cada passo que dou no mundo real. Cada passo expande esse vazio sem fim dentro de mim. Talvez esse parasita que agora controla meu corpo esteja fazendo isso de propósito. Talvez esteja prejudicando meu cérebro com um plano. Talvez queira tornar mais fácil me controlar. Estou ficando louco? Por que minha voz interior continua se afastando de mim? Está tão quieto agora, é como um sussurro vindo de milhares de quilômetros de distância, mas ainda posso ouvi-lo ecoando em minha direção, como se estivesse a poucos metros de mim. Tudo está começando a ficar escuro agora. Minha visão nada mais é do que um pequeno cone circular voltado para frente, deixando entrar luz sem qualquer imagem real. Alguém, por favor, me ajude. Qualquer um. Parker, por favor, não quero mais viver assim. O que? Onde estou? Quanto tempo se passou? Por que está tudo tão escuro? Estou dentro de uma boca? Está escuro, mas posso ver fileiras de dentes a poucos centímetros do meu rosto. Há uma luz. Posso ver minhas mãos cobertas de escuridão, segurando alguém pela cabeça. Sinto como se meu corpo estivesse dentro do de outra pessoa, como se eu estivesse usando a pele de outra pessoa sobre a minha. Acho que os papéis foram invertidos. Isso dói. Dói muito. Dói ainda mais do que quando acordei pela última vez. Meu corpo não está mais saudável. Sinto frio, não consigo sentir meu próprio batimento cardíaco e todo o meu corpo dói. Minha pele parece estar se despedaçando e meus ossos parecem ainda mais frágeis do que antes. Por que não consigo me mover? Por que não consigo falar? Por que não posso gritar? Isso é Parker? É Parker. Ele está tentando me salvar? O que são todos esses monstros atrás dele? Por que eles estão apenas nos observando? Por que alguns deles estão cobertos pelas mesmas coisas que eu? Isso mesmo. Eu fiz isso. Venom fez isso. Nós fizemos isso. Parker, por favor, acorde, cara. Por favor, continue lutando. E agora, assim como em qualquer outra linha do tempo, mataremos o Homem-Aranha. Venom está falando com ele. Ele está zombando dele, usando meu corpo para falar como se eu fosse uma marionete. Posso sentir a imensa alegria que Venom sente ao falar com ele. Eu também me senti assim. É a mesma sensação que eu tinha quando batia nele nos corredores da escola, vendo-se contorcer de dor no chão porque não era forte o suficiente para revidar. Depois ele se tornou o Homem-Aranha e eu não pude mais tocá-lo. Mas Veneno. Ele é muito mais forte do que ele agora, assim como eu era naquela época. Sinto muito, Parker. Isso é tudo minha culpa. Posso me sentir desaparecendo mais uma vez, posso ver Venom trazendo você para mais perto, tentando te consumir como ele me consumiu. Acho que é isso para nós dois. Desculpe. Mas nós, Venom e eu, transformamos essas pessoas nesses monstros. Demos a eles seus próprios simbiontes, um pedaço de Venom e um pedaço de Erin Parker. Isso significa que podemos devolver aquele pedaço de Parker para ele, certo? Mas Venom está no controle, não posso. Não, este é o meu corpo. Mesmo que seja por apenas um segundo, posso recuperar meu corpo. Quando o Homem-Aranha surgiu, eu queria ser um herói como ele. Assim como você, Parker. Bem, agora é minha chance. Parker, por favor, leve esta parte de mim, junto com o pedaço de você que você deixou dentro do simbionte. Este é o seu poder, e é hora de você recuperá-lo. Por favor, salve a todos como você sempre faz. Por favor, me salve. Por favor, me acorde deste sonho. E se você não consegue fazer isso, por favor, me mate. Capítulo 115. Eren, você ainda é, você? Lily perguntou, tendo visto tudo acontecer bem na frente de sua tela. Eu ainda sou eu. Eren falou com malícia em sua voz enquanto ainda posicionava sua postura de 3 pontas no chão. Ele ainda podia sentir o simbionte aumentando sua beligerância e poder, mas estava 100% no controle. Na verdade, ele não conseguia sentir o simbionte tentando revidar. Era como se a parte do simbionte primordial em seu corpo estivesse adormecida. O Homem-Aranha ficou furioso. Ele ouviu as palavras finais de Flash, elas estavam ligadas ao traje que ele recebeu. As memórias de Flash, todas elas, ecoaram na mente de Eren. Apesar dos dois terem se tornado amigos, Eren nunca perdoou verdadeiramente Flash por tudo que ele fez com ele todos aqueles anos antes. No entanto, tudo isso mudou neste exato momento. Flash, não sei se você pode me ouvir aí embaixo, mas se estiver, eu te perdoo e vou tirar você daí. A voz do Homem-Aranha ainda estava cheia de agressão, mas ainda havia alguns traços de simpatia nela.
Ele então se endireitou e lentamente começou a entrar em sua forma velocidade divina final, permitindo que aquela aura azul subisse em espiral por seus membros antes que a aura cobrisse todo o seu corpo. Os olhos de Venom se arregalaram ao ver que essa aura tinha uma diferença muito sutil. De vez em quando, relâmpagos negros gargalhavam dentro da aura, mas o Homem-Aranha não conseguia perceber. Essa sensação dentro do Homem-Aranha, aquela sensação de ser invencível, estava mais forte do que nunca. Mais uma vez, ele se sentiu uma força imparável, sentiu-se como o ser mais poderoso do planeta. Ele se sentia invencível. Enquanto a audiência de escravos simbiontes assistia do lado de fora, o Homem-Aranha cerrou o punho, expelindo ainda mais energia à velocidade divina com tanta força que as folhas das árvores próximas começaram a farfalhar devido à sua pressão. O Homem-Aranha, coberto por seu simbionte branco, avançou usando a energia à velocidade divina enquanto aquela famosa aura azul cercava seu corpo em seu estado final. Venom, como se compartilhassem o mesmo cérebro, avançou também, deixando para trás uma faixa azul e ostentando uma aura azul própria. Os dois guerreiros entraram em confronto, gerando uma enorme faísca de eletricidade que pôde ser vista tanto pelo novo Goblin quanto pela Silk que ainda viajavam em direção a eles, apesar de estarem a alguns quilômetros de distância. Lily, o que está acontecendo? Harry perguntou, imaginando que Eren estava ocupado demais para explicar sozinho. O Homem-Aranha está usando o simbionte novamente. Mas é branco? Lily nem entendia o que estava vendo. Não apenas o conceito em si era confuso, mas ela nem conseguia ver o que o Homem-Aranha ou Venom estavam fazendo, pois as coisas estavam se movendo rápido demais em sua tela devido à velocidade. Um simbionte branco? Silk murmurou, aumentando a velocidade de seus golpes para que ela pudesse ver por si mesma. Ela não queria que Eren se perdesse novamente, embora isso estivesse longe de ser o caso, já que ele era totalmente ele mesmo naquele momento. Não consigo ver nada, é tudo um borrão. O Homem-Aranha está usando velocidade divina novamente, é tudo que sei. E isso ele era. O Homem-Aranha e Venom estavam se movendo tão rápido para o olho destreinado, que não eram nada mais do que dois flashes de luz azuis embaçados. Porém, para eles, era como se estivessem se movendo normalmente. Em termos de força e velocidade, eles combinavam perfeitamente, porém, havia uma diferença fundamental entre os dois. Venom nada mais era do que um alienígena manipulando o corpo de outro homem, praticamente marioneando um cadáver. Não tinha a única coisa que Eren Parker tinha sobre isso, a única coisa que o tornava melhor em todos os sentidos, anos de experiência em luta. Venom tinha as memórias de Eren Parker, podia lembrar das muitas lutas de Eren e até mesmo de seu treinamento com a Pantera Negra. No entanto, apenas o corpo de Eren estava lá para experimentá-los verdadeiramente. Crack! O Homem-Aranha deu um soco poderoso na lateral do corpo de Venom, direcionado diretamente para o fígado como se isso importasse. O soco foi tão poderoso que criou uma onda no corpo de Venom, mostrando Flash Thompson embaixo dele. Eren não estava se contendo. Ele sabia que Flash Thompson estava por trás de tudo e conhecia o desejo final de Flash. Ele não iria se conter. Quando o punho do Homem-Aranha cavou profundamente na lateral do corpo de Venom, Venom soltou um grito devastador, que aparentemente despertou os simbiontes em transe que estavam ali observando-os. Ele queria matar o próprio Homem-Aranha, por isso ordenou que permanecessem no lugar, mas sabia que isso não era mais possível. Em um instante, Boltez começou a atacar o Homem-Aranha usando sua própria energia velocidade divina contra ele, embora ele ainda fosse muito mais rápido que eles. Enquanto o Homem-Aranha rechaçava os Bolters com socos e chutes, Venom gargalhou antes de formar um machado com o braço e balançá-lo diretamente em direção ao pescoço do Homem-Aranha. O Homem-Aranha se esquivou para trás, formando uma foice branca com a mão antes de cortar o machado do braço de Venom. Será preciso mais do que alguns de seus asseclas para você me arranhar. O Homem-Aranha rugiu, acertando um chute sob os pés de Venom durante o mesmo movimento, formando um rastro de energia azul da velocidade divina atrás de sua perna. Rapidamente, o Homem-Aranha se levantou enquanto Venom estava deitado no chão, levantando sua foice lamacenta no ar enquanto perturbado e Bolters começaram a saltar em sua direção. Rapidamente, o Homem-Aranha estendeu o braço em uma única gavinha longa e branca com um martelo na ponta antes de derrubar um grupo de simbiontes em um movimento rápido. Ele tinha uma careta visível no rosto, vista pela máscara branca que se estendia nas sobrancelhas e na boca. Ele não tinha certeza do que fazer. Ele se perguntou se essas pessoas passaram pelas mesmas coisas que o Flash. Eles também estavam presos dentro do simbionte, ainda tendo sua consciência humana e sendo forçados a assistir a si mesmos cometendo esses atos hediondos? Ele se perguntou por que não se sentiu assim quando o simbionte se ligou ao seu corpo. Ele imaginou que devia ser por causa de seus poderes. Independentemente disso, ele não sabia qual seria a decisão certa. Matá-los aqui e agora seria a melhor jogada? E se uma cura pudesse ser encontrada, ele deveria poupá-los. Se fossem curadas, essas pessoas seriam capazes de continuar vivendo? Todos esses pensamentos surgiram em sua mente por apenas um milésimo de segundo antes de Eren voltar sua atenção para Venom. Não havia tempo para pensar em nenhum tipo de dilema moral. O que importava era derrotar Venom, mesmo que isso matasse o homem que estava por baixo dele e aqueles ao seu redor. Transformando aquela gavinha novamente em uma arma afiada, o Homem-Aranha a lançou em direção a Venom, que foi capaz de evitá-la no último minuto. Este ataque foi tão poderoso que deixou um corte enorme na calçada abaixo deles, mostrando quão poderoso o Homem-Aranha se tornou quando ele não estava se contendo ao lado do poder deste novo simbionte. O Homem-Aranha estalou a língua em frustração, vendo que seu ataque errou. Antes que ele pudesse enviar outro ataque, mais simbiontes começaram a atacá-lo, incluindo alguns mímicos que se pareciam com ele, exceto pelos rostos desfigurados.
Então vocês são os bastardos desfilando como eu. O Homem-Aranha começou a enviar socos e chutes com força total nos mímicos, deixando escapar sua frustração a cada golpe elétrico. Ao se defender deles, ele notou Venom agarrando um caminhão e levantando sobre sua cabeça antes de jogá-lo nele como se fosse tão leve quanto uma bola de papel. O Homem-Aranha, usando velocidade divina, fugiu, deixando para trás alguns simbiontes que foram esmagados pelo caminhão. Os veículos foram então lançados continuamente enquanto o Homem-Aranha corria em uma formação em zigue-zague antes de inevitavelmente alcançar Venom, saltando sobre seu corpo e derrubando-o no chão. Como um lutador de MMA, o Homem-Aranha começou a socar Venom no rosto com golpes tão poderosos que deixavam crateras na calçada abaixo deles. Venom tentou se defender, mas a força e velocidade de Eren eram grandes demais, na verdade. Ele podia sentir Eren ficando mais rápido e mais forte conforme sua raiva continuava a aumentar. Aquela eletricidade negra que aparentemente só aparecia a cada poucos segundos estava começando a aparecer com mais frequência, cobrindo os punhos do Homem-Aranha conforme sua fúria aumentava. Mais uma vez, o Homem-Aranha estava furioso demais para notar a mudança. Quem está com o detonador? O Homem-Aranha gritou em seus comunicadores enquanto continuava a socar Venom no rosto. No entanto, não demorou muito para que um mímico atirasse uma teia em seu braço, mantendo-o no ar. Como uma fera selvagem, o Homem-Aranha se virou para olhar para o mímico que estava tentando com todas as suas forças tirar o Homem-Aranha de seu pai. Mas o Homem-Aranha simplesmente olhou para ele com seus olhos pretos raivosos, sem vida e cheios de raiva. Com relâmpago negro. Com um movimento rápido, o Homem-Aranha puxou o mímico para frente e deu um soco no rosto dele, fazendo-o voar para trás e colidindo com um carro, destruindo-o. Eu tenho. Harry disse a ele. Estou a cerca de 1 minuto de distância, mas estou ao alcance. Basta dizer a palavra e eu a detonarei. Harry estava voando com sua prancha a todo vapor, inclinando-se para frente para cortar o ar o mais rápido possível. Durante esse momento de distração, Venom deu um soco no peito do Homem-Aranha, fazendo-o voar para trás. Os membros do Homem-Aranha se agitaram no ar até que ele se viu em um semáforo, girando 3 vezes como um ginasta antes de se lançar de volta em direção a Venom. Venom, infundindo energia à velocidade divina em um carro, jogou-o no Homem-Aranha como uma bala elétrica. Novamente, tudo isso estava acontecendo tão rápido que tudo que Lily conseguia ver através dos olhos do Homem-Aranha eram flashes de luz, e até o carro era invisível para ela. Ela se sentiu frustrada por não poder ajudar por trás da tela como sempre fazia, mas sabia que Eren estava ganhando e isso era tudo o que importava. O Homem-Aranha reagiu rapidamente ao veículo em alta velocidade, agarrando-o no ar e girando com ele nas mãos enquanto seus músculos saltavam de seu terno branco. Como um martelo enorme, o Homem-Aranha bateu o carro em direção a Venom como se ele não tivesse peso, no entanto, Venom foi capaz de sair do caminho. Enquanto isso, os simbiontes começaram a tentar perseguir o Homem-Aranha, embora ele simplesmente usasse o carro para afastá-los, girando com ele nas mãos e derrotando todos os simbiontes que se aproximavam. Ele finalmente avistou Venom em sua visão e jogou o carro nele como um míssil em alta velocidade. Venom reagiu cortando o carro ao meio com um machado em forma de gavinha usando a mão direita. No entanto, entre as duas metades do carro, o Homem-Aranha apareceu e chutou Venom no rosto, fazendo girar para trás. À sua direita, o Homem-Aranha podia ver a fábrica com as bombas dentro dela. Ele sabia que dar um soco no simbionte seria inútil, isso não o mataria. Ele precisava trazer Venom para a explosão que se aproximava e esperar que fosse suficiente. Olhando para a direita, notou um caminhão da polícia, que parecia ter sofrido danos mínimos, o que lhe deu uma ideia. Ele correu em direção a ele. Enquanto isso, Venom já estava de pé e começou a jogar um hidrante no Homem-Aranha. O Homem-Aranha pulou sobre ele antes de bater no caminhão da polícia e esconder o simbionte dentro de seu próprio corpo. Venom viu o que o Homem-Aranha estava planejando, assim como muitos simbiontes quando todos começaram a fugir para o Homem-Aranha, que agora era visto com seu traje vermelho e azul enquanto o simbionte se escondia embaixo dele. Usando velocidade divina apenas em suas mãos, o Homem-Aranha conectou o caminhão e ligou as sirenes, imediatamente fazendo com que todos os simbiontes, incluindo Venom, parassem enquanto o som ensurdecedor se aproveitava de sua fraqueza. Como o simbionte estava escondido sob a pele do Homem-Aranha e da Matéria-Aranha, a dor que ele sentiu nada mais foi do que um leve incômodo. Harry, ao meu sinal. O Homem-Aranha gritou em seus comunicadores antes de pular do caminhão e agarrá-lo com as duas mãos. Ele se esforçou um pouco, mas não foi nada que ele não pudesse controlar enquanto caminhava com o objeto nas mãos, alinhando o lançamento perfeito. Ao seu sinal. Estou pronto. Harry confirmou, segurando o detonador na mão enquanto esperava pela palavra. Venom e seus simbiontes permaneceram no lugar, se contorcendo de dor enquanto seguravam os ouvidos antes que o Homem-Aranha falasse com Venom pela última vez. Saia da minha porra do tempo. O Homem-Aranha gritou ao jogar o caminhão diretamente em Venom, fazendo com que ele e o vilão voassem em direção à fábrica. Assim que o caminhão bateu na parede da fábrica, o Homem-Aranha gritou mais uma vez em seus comunicadores. Agora, Harry. Agora. Boom. Uma enorme explosão, muito maior do que o Homem-Aranha esperava, explodiu toda a fábrica ao lado de partes de alguns dos edifícios ao lado dela. Chamá-la de nuclear seria um exagero, mas era inacreditável o quão poderosas apenas algumas dessas bombas provaram ser. Jesus Cristo, Harry. Que porra é essa? O Homem-Aranha não conseguia acreditar que bombas tão pequenas fossem capazes de tal feito. Impressionado, hein? Harry ficou orgulhoso ao ver a explosão de onde estava e ao mesmo tempo avistar o Homem-Aranha em seu traje vermelho e azul. Atrás de você.
O Homem-Aranha se virou para ver Harry saltando de seu planador e pousando bem ao lado dele. Apenas alguns segundos depois, Silk foi convenientemente vista balançando em direção a eles, com uma expressão claramente preocupada visível na metade superior do rosto. Assim que pousou, ela abraçou Eren com força. Graças a Deus, ela sussurrou antes de olhar para o que restava da fábrica. Presumo que Venom estava nisso? Todos olharam para a fábrica, que agora estava desmoronando enquanto o fogo rugia pelas aberturas criadas pelas muitas explosões que aconteceram lá dentro. Eles podiam ouvir os gritos angustiantes de simbiontes e humanos vindo de dentro, aqueles gritos humanos dando aos três uma sensação de mal-estar no estômago. Sim, vamos dar uma olhada. O Homem-Aranha disse antes de se cobrir com seu simbionte branco e usar velocidade divina para levar seus amigos ao local da explosão. A fábrica carbonizada ainda estava em chamas e desmoronando, levando o Homem-Aranha a puxar novamente o simbionte para protegê-lo das chamas. A fumaça era demais para eles aguentarem, no entanto, o Homem-Aranha foi rápido em ter uma ideia. Ele cobriu a boca de Cindy e Harry com as mãos, confundindo os dois. Ei, o que a voz abafada de Harry logo foi contida dentro de uma máscara respiratória feita de matéria-aranha do Homem-Aranha. O rosto de Cindy também estava coberto por uma máscara formada por sua mão. A própria máscara do Homem-Aranha foi então transformada em sua própria máscara respiratória, revelando seu rosto e amarrando dreadlocks que estavam escondidos abaixo dela. Vamos, ele disse a ambos antes que os três entrassem na confusão de fogo na frente deles. Uma vez lá dentro, eles puderam ver cadáveres humanos carbonizados por toda parte e nenhum vestígio de qualquer tipo de simbionte, já que todos foram queimados até o nada durante a explosão. Cindy tinha um olhar solidário no rosto, sentindo pena das pessoas que Eren teve que sacrificar para que isso acontecesse, mas ela entendeu que era o único jeito. No entanto, ela sabia que não teria sido capaz de fazer essa escolha sozinha. Ela olhou para Harry e Eren, os dois que eram realmente responsáveis por suas mortes. Ambos tinham uma expressão indiferente no rosto, como se não se importassem com as pessoas que mataram. No entanto, ela podia sentir o sentimento de culpa e tristeza crescendo dentro de Eren, apesar de sua expressão vazia. Ela imaginou que deveria ter sido o mesmo com Harry, e ela estava certa. Harry se sentia como seu pai, embora entendesse que tinha que acontecer assim. Ocasionalmente, eles avistavam um humano carbonizado rastejando, tentando sair das chamas antes de finalmente morrer. Havia até crianças. Imagens como essa só aumentariam ainda mais esses sentimentos de culpa, mas não havia nenhum sentimento de arrependimento dentro deles. Todas as vagens pareciam ter queimado também, não sobrou absolutamente nada da colmeia. Eventualmente, eles encontraram o caminhão que Eren jogou, junto com um corpo carbonizado preso contra ele. Estava irreconhecível, mas era o corpo de um homem com uma constituição semelhante à do Flash. Isso é, Cindy sentiu ainda mais náusea ao possivelmente ver uma pessoa que ela conhecia morta na frente deles. Ainda não sabemos. Precisamos identificar o cadáver. Vamos trazê-lo de volta para Oscorp. O Homem-Aranha, sem qualquer hesitação, levantou o corpo do chão antes de olhar para os outros próximos. O resto deles não era do tipo físico de Flash, nem feminino nem infantil, então não podiam ser Flash Thompson. Vou avisar os cientistas para que possam se preparar. Lily disse através de suas comunicações antes de fazer o que ela disse. Tanto Harry quanto Cindy permaneceram em silêncio enquanto Eren começou a caminhar em direção à saída com o corpo nas mãos. Vejo vocês na Oscorp, vou levar isso para o laboratório. Pode não ter acabado ainda, então não tratem como se já tivéssemos vencido. Já vi isso muitas vezes. Com essas palavras ditas, o Homem-Aranha saiu do prédio e usou sua velocidade para voltar para Oscorp com o corpo nas mãos. Enquanto corria, tudo o que pôde fazer foi rezar para que o corpo que segurava fosse de fato o de Flash Thompson e que o simbionte tivesse desaparecido para sempre. Capítulo 116. 6 horas após o início do surto. Na marca da 6ª hora da invasão do simbionte, muitas notícias começaram a cobrir a situação e inúmeras teorias começaram a aparecer discutindo como exatamente os simbiontes surgiram. Muito poucas teorias tinham mérito, enquanto a maioria era simplesmente maluca. Independentemente disso, mesmo aqueles que estavam fora de alcance ficaram com medo ao ouvir sobre a loucura que estava acontecendo em Nova York por meio de meios de comunicação e podcasts. Algum tipo de vírus desconhecido tomou conta da cidade de Nova York. Especialistas dizem que esta doença desconhecida pode eventualmente sair da cidade, causando uma pandemia global. A partir de agora, os militares dos Estados Unidos estão fechando todas as entradas e saídas da cidade, explodindo pontes e bloqueando túneis para manter afastados os infectados. Muitos apelam aos militares dos Estados Unidos para que tomem medidas nucleares para eliminar a ameaça que agora se espalha rapidamente pela cidade, começando no centro da cidade e atravessando os distritos adjacentes. No entanto, a tomada de medidas nucleares resultaria na morte de milhões de vidas inocentes. Harry Osborn, o jovem CEO da Oscorp, junto com a SHIELD, estão fazendo o possível para encontrar uma cura e uma maneira de impedir que aqueles que estão infectados deixem a cidade. Atualmente, uma barreira protetora foi colocada ao redor da Oscorp, que repele aqueles que são infectados por esses chamados simbiontes. A partir de agora, Osborn e sua equipe, juntamente com o Dr. Quentin Beck, estão trabalhando em uma maneira de usar essa tecnologia para criar uma barreira ao redor de toda a cidade. Você quer saber no que eu acredito? Não, você quer saber o que eu sei? Aquele Menace-Aranha-Man tem algo a ver com isso. Esses caras estão escalando paredes, lançando teias e até imitam sua voz e aparência para atrair as pessoas. Você sabe o que eu acho? Acho que o Homem-Aranha finalmente se tornou rebelde. Esse era o plano dele o tempo todo. Ele esperou para ganhar nossa confiança antes de começar a botar ovos e chocar esses caras enquanto os espalhava pela minha cidade. O governo está mentindo, pessoal. Esses supostos simbiontes nada mais são do que uma arma militar sendo testada em nós.
Agora que o mundo está assistindo, os Estados Unidos vão vender essas coisas para quem pagar mais. Meu palpite é a China. Espere. E se foi a China quem enviou essa merda para cá? Este é o maldito vírus chinês. Todos vocês, idiotas ovelhas, tomar vacinas deve parecer uma bobagem agora. Tenho dito a vocês que essas vacinas nada mais fazem do que causar ainda mais doenças. Eu sei que vocês ouviram tudo sobre aqueles moradores da cidade lá em Nova York sendo transformado em um mortos-vivos e tal. É por causa dessas vacinas, estou te dizendo, o governo vai mentir e dizer que não é isso e é outra coisa. Mas quando a verdade for revelada, não diga. Eu não vou te contar. Jesus vem para todos nós. A Bíblia fala disso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois assim como o relâmpago vem do leste e brilha até o oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. E naqueles dias os homens procurarão a morte e não a encontrarão. Eles desejarão morrer, e a morte foge deles. O Stark G está nos telefones e no ar. Cada vez que você fala no celular, as ondas entram no seu cérebro e você fica um passo mais perto de se tornar uma daquelas aranhas zumbis. Agora o governo está dizendo que temos que usar focinheiras no rosto só para ir ao mercado, porque esta doença pode ser transmitida pelo ar e é difícil respirar. Além disso, se as máscaras ajudaram, por que Nova York é uma paisagem infernal agora? O Homem-Aranha obteve seus poderes de uma aranha, ou algo assim, certo? E se o paciente zero comeu uma aranha? Eles comeram uma aranha e foi assim que toda essa coisa de vírus começou. Ouvi dizer que eles estavam comendo sopa de aranha em Chinatown. Controle populacional. Essa doença foi projetada para diminuir a população, começando pelos idosos. Pense nisso, os idosos não podem fugir desses malucos. Eles são alvos fáceis. Este é um vírus anti-boomer feito para eliminar os velhos pessoal para que o VOC possa assumir. Ouvi dizer que o vírus se espalhou através do sexo anal. É por isso que apenas uma determinada comunidade está sendo transformada nessas aberrações. As pessoas estão dizendo que se fosse transmitido através do sexo, as crianças não seriam transformadas. Mas a resposta é simples. Essa comunidade é um perigo para os nossos filhos. Temos dito isso há muito tempo. Este é o resultado de eles forçarem todas as suas bobagens sobre os nossos filhos. Em toda a cidade de Nova York, mesmo fora de centro da cidade, a maioria das pessoas estava agachada em suas casas, empregos ou onde quer que estivessem quando tudo começou, com medo até de tentar sair de casa. A essa altura, toda centro da cidade foi completamente tomada por simbiontes. Quase 60% da população já tinha sido comida ou transformada, e o número daqueles que eram comidos nada mais fazia do que aumentar, apesar de uma das colmeias ter sido destruída. Os simbiontes não eram o único problema, pois as pessoas começaram a se voltar umas contra as outras. Os humanos estavam roubando uns aos outros, matando-os aos outros e muito pior. Fora das fronteiras de centro da cidade, houve tumultos por parte daqueles que optaram por não ficar em casa e os edifícios foram engolidos pelas chamas enquanto as taxas de incêndio criminoso disparavam ao ouvir que os simbiontes eram fracos para disparar. Talvez as pessoas tenham perdido a cabeça e se queimado e quisessem derrubar todos com elas. Ou talvez as pessoas tivessem tanto medo dos vizinhos que incendiaram toda a vizinhança. Depois de algum tempo, um novo tipo de simbionte parecia ter surgido. As pessoas os chamavam de caminhantes, pois eles faziam exatamente isso, eles caminhavam. Os caminhantes foram o que Deranged se tornou quando o simbionte se voltou contra o hospedeiro e começou a consumir os nutrientes de seu corpo ainda vivo, ou mesmo de seu cadáver. Era raro, mas bolters e mímicos também poderiam evoluir para caminhante, mas devido às suas habilidades e velocidade, eles seriam capazes de encontrar vítimas para sustento antes que a transformação ocorresse. Assim que o processo de decomposição da pessoa abaixo começou, um simbionte acinzentado envolveu seu corpo, forçando-os a vasculhar as ruas sem pensar e lentamente em busca de alguém ou algo para comer. Assim como Flash Thompson, as pessoas sob o simbionte não podiam fazer nada além de observar enquanto seu corpo era arrastado lentamente. Os simbiontes geralmente preferiam os humanos, no entanto, os caminhantes não se importavam com o que comiam. Cães, gatos, pássaros, ratos, isso não importava para eles. Eles estavam desesperados. Embora fossem incrivelmente lentos, eles ainda eram capazes de usar seus tentáculos para agarrar rapidamente algo ou alguém próximo o suficiente. Normalmente, os caminhantes estavam em matilhas. Lidar com um caminhante não foi problema, porém, quando atingiram os 2 dígitos, eles se tornaram uma ameaça. Por todo o centro da cidade, era possível avistar grupos de caminhantes comendo e compartilhando suas presas enquanto cercavam seus cadáveres apoiados nas mãos e nos joelhos. Devido ao fato de que os simbiontes estavam começando a superar os humanos em centro da cidade, os caminhantes estavam começando a ser a única coisa espalhada pelas ruas. Acima das ruas, lama preta semelhante a um simbionte cobria os edifícios de uma forma semelhante a uma aranha doméstica cobrindo os cantos das paredes. Lentamente, o centro da cidade estava se tornando irreconhecível e o resto de Nova York logo seguiria. Ocasionalmente, os militares eram avistados, especialmente perto das fronteiras, quando começavam a bloqueá-los. Não querendo correr o risco de esta pandemia se espalhar ainda mais, os militares destruíram todas as pontes para o continente. Eles também fizeram o possível para conter quaisquer tumultos que encontrassem, mas eram tantos. Além de ter a tarefa de defender as fronteiras, os militares receberam uma única ordem: mate qualquer coisa ou alguém que se mova. Sem sequer poder confiar em seus próprios militares, tudo que alguém podia fazer era esperar que o Homem-Aranha e os da Oscorp descobrissem uma solução, que era exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Dentro da Oscorp, os biólogos trabalharam arduamente para tentar identificar o cadáver carbonizado que o Homem-Aranha trouxe, comparando-o com os registros de Flash Thompson. Ao mesmo tempo, Eren, Harry e Cindy estavam com cientistas na frente da Oscorp, junto com o doutor. Bem na frente deles, havia uma barreira cercando todo o edifício.
Era uma bolha azul translúcida que cobria a Oscorp de cima a baixo. Uma vez perto dele, podia-se ouvir o som do zumbido, pois as moléculas que controlava vibravam em uma frequência muito alta. Se tudo estiver correto, o Homem-Aranha não deverá conseguir passar por isso. Dr. Beck disse, olhando diretamente para o herói que estava coberto por seu simbionte branco. Eren escolheu usá-lo o tempo todo, fazendo com que a maioria das pessoas, inclusive Cindy, se sentissem desconfortáveis perto dele. Acho que veremos. O Homem-Aranha deu um passo à frente, estendendo a mão ao se aproximar da barreira. Lentamente sua mão se aproximou antes de estar a apenas alguns centímetros de distância. Ele parou por um segundo, hesitando ao sentir o simbionte começar a recuar na ponta dos dedos. Definitivamente está fazendo alguma coisa, ele disse aos cientistas e seus amigos atrás dele antes de tentar forçar sua passagem. Instantaneamente, todo seu braço recuou enquanto a frequência interagia com seu corpo. Apesar de sua mão apenas se mover, ele podia sentir todo o seu corpo como se estivesse prestes a explodir. Jesus! O Homem-Aranha gritou, afastando a dor de sua mão antes de olhar para a barreira com os olhos arregalados sob o rosto mascarado. Incrível! Claro, seu cérebro nerd não pôde deixar de se maravilhar com o que estava à sua frente. Não era algo fora das possibilidades para ele, na verdade, ele tinha certeza de que poderia ter feito algo semelhante se não estivesse lutando. No entanto, ainda assim foi incrível ver bem na frente dele. O Homem-Aranha então retraiu o simbionte de seu corpo e forçou sua mão através dele. Ainda doía, mas sua matéria-aranha combinada com o simbionte sob sua pele permitiu que ele movesse rapidamente a mão da mesma maneira que alguém poderia mover a mão dentro de uma chama, sem ser ferido se o fizesse rápido o suficiente. Deranged pode conseguir passar já que os simbiontes estão dentro deles, mas isso não deve ser um grande problema se protegermos o perímetro. Dr. Beck. Obrigado. O Homem-Aranha disse ao cientista sem olhar para trás. O que você fez no passado não é muito perdoável, mas sou grato por sua ajuda. A Oscorp está segura agora por sua causa. Oh, obrigado, Sr. Homem-Aranha, por me dar uma chance. O Dr. Beck inclinou ligeiramente a cabeça enquanto falava. Agradeça a Osborn e Silk. Foram eles que deram isso a você. Eu estava morto quando você fez o que fez, afinal. Certo. Obrigado, Sra. Silk. Sr. Osborn, obrigado. Dr. Beck foi sincero. Ele estava realmente grato por ter tido a chance de corrigir seu passado errado. Ele só queria ajudar as pessoas, por isso fez o que fez. Ele percebeu que estava errado depois do fato e ficou feliz por cumprir a pena que achava que merecia. No entanto, esta segunda tentativa de ajudar a todos permitiu-lhe começar a perdoar-se. Bem, deveríamos começar a trabalhar na versão completa, certo? Aquela que cobre a cidade? Sim. Silk, traga nossos amigos e familiares aqui agora que é seguro. Vou trabalhar para trazer civis. Enquanto o Homem-Aranha falava, Lily interveio pelo fone de ouvido com notícias sobre o cadáver. Eles identificaram o cadáver. O tom de Lily disse a todos tudo o que precisavam saber. Mesmo assim, ela continuou. Não é ele. Flash ainda está por aí. Capítulo 117. Ao ouvir a notícia de que Venom ainda estava por aí, Eren ficou parado em silêncio antes de falar em voz baixa e fria. Não sei mais o que fazer. Ninguém mais disse uma palavra para ele, apenas observando silenciosamente de longe. Cada vez que penso que ganhei, fico um passo à frente de mim. Cada linha do tempo. Cada versão de mim mesmo. Eu sempre perco. Eu sei todas as respostas, mas como posso ser mais esperto que alguém que tem as mesmas respostas que eu? Mais uma vez, ninguém disse uma palavra. Não havia nada a ser dito que já não tivesse sido dito a ele repetidas vezes e eles sabiam disso. Vai ficar tudo bem. Nós vamos vencê-lo. Está tudo bem, Eren. Não desista. Era o que todos estavam pensando, mas sabiam que dizer isso em voz alta só o faria mergulhar ainda mais na loucura de sua própria mente. Ele escondeu bem, fingindo que a loucura havia desaparecido quando o simbionte desapareceu, mas isso não era nem um pouco verdade. Ter o simbionte novamente, uma versão da qual ele tinha total controle, embora ainda estivesse sob sua influência, fez com que a raiva e a amargura dentro dele fervessem. Ele não desejava mais a carne humana, mas sentiu todas as suas emoções negativas crescendo dentro dele. Eu estava levando tudo dentro dele para não explodir naquele momento. A energia à velocidade divina começou a crepitar em suas palmas, mais uma vez oscilando entre o azul e o preto, embora ele não tenha notado a mudança de cor. Eu sempre perco. Eren repetiu. Eren. Cindy por trás agarrou a mão de Eren, fazendo-se virar e encará-la. Ei, olhe para mim. Eren retirou a máscara, mostrando seu rosto para todos ao seu redor. O mundo estava acabando em breve e as identidades não importavam mais. Assim que o rosto de Eren foi mostrado, Cindy colocou a mão em sua bochecha e acariciou seu rosto com sua mão macia e quente. Pare de fingir que está sozinho. Ela falou com ele suavemente, mas suas palavras ainda não tinham sentido. Cindy, obrigada. Eren falou com uma voz rouca e suave, agarrando a mão dela que descansava em sua bochecha. Eu sempre perco, todas as vezes. Mas você está sempre lá para mim, todas as vezes. Obrigado. Vamos salvar a todos. Juntos. Cindy sussurrou, recebendo um sorriso suave como resposta de Eren. Não, sou só eu. Preciso bolar um novo plano. Preciso ficar sozinho. O quê? O que você quer dizer com precisa ficar sozinho? Cindy, provavelmente não verei você por um tempo. Se for esse o caso, saiba que te amo mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Saiba que sinto muito por tudo que fiz a você, toda a dor que lhe causei. Quero dizer muito mais, mas se o fizer, você tentará me impedir. Harry deu um passo à frente, franzindo a testa com as palavras confusas de seu melhor amigo. E os civis? Você simplesmente vai deixá-los morrer? O Homem-Aranha nem olhou para ele. Sim. Com Venom vivo, ele continuará causando urticária e mais pessoas precisarão de ajuda. Sejamos realistas, Harry. Não podemos trazer todos aqui. Já está ficando muito cheio lá.
ficaremos sem recursos. Apenas se preocupe em trazer aqueles que importam. As luas Felícia e Liz. Fora isso, teríamos que começar a fazer algumas escolhas difíceis sobre quem come e quem morre de fome. Então você vai atribuir essa decisão a nós? Harry perguntou a ele. Estou tomando a decisão de fechar as portas da Oscorp para você. Depende de você ouvir ou não. Eren falou com uma voz fria e monótona. Foi chocante ouvi-lo falar dessa maneira, especialmente porque ele faria de tudo para salvar as pessoas. No entanto, a situação era terrível. Esse simbionte Harry tentou falar, mas Eren já sabia para onde estava indo e o interrompeu. Nem diga isso. Isso não é o simbionte falando. Sou eu, Harry. O simbionte está apenas me dando coragem para falar o que penso. Eu te disse, sou eu quem está no controle. As palavras de Eren silenciaram seus dois amigos, criando silêncio por alguns segundos. Eu preciso de vocês dois para manter todos lá dentro seguros, ok? O Homem-Aranha se afastou de Cindy e Harry, virando as costas para eles antes de passar pela barreira anti-simbionte. Doeu, mas ele passou com facilidade. Assim que eu descobrir o que fazer sozinho, voltarei para vocês. Mantenham-se pressionados enquanto eu estiver fora. Eren Cindy gritou, seguindo-o através da barreira antes que ele cobrisse seu corpo com o simbionte e explodisse, deixando um rastro azul e preto de energia atrás dele. Essa cor. Cindy sussurrou, vendo a diferença na cor de seu rastro. Uma semana depois, a cidade de Nova York havia caído completamente. Embora o Dr. Beck tenha conseguido terminar de criar a barreira que cobria toda a cidade antes de ser mandado de volta para a prisão por sua própria escolha, a cidade em si estava completamente em ruínas. As ruas estavam cheias de nada além de caminhantes e cadáveres. Os edifícios por toda a cidade estavam cobertos de lama negra, fazendo com que a cidade parecesse um planeta alienígena. As chamas foram expelidas de muitos edifícios que não estavam cobertos por gavinhas simbióticas e não havia corpo de bombeiros para apagá-las. Ninguém sabia ao certo, mas estimava-se que pelo menos 70% de toda a população da cidade estava morta ou infectada. Harry fez o que pôde, permitindo a entrada de refugiados na Oscorp, o único lugar seguro na cidade. A comida e a água estavam acabando e as pessoas começavam a ficar com fome, as pessoas começavam a ficar violentas. Não havia o suficiente para todos. As pessoas estavam se voltando umas contra as outras, ficando fisicamente violentas umas com as outras, transformando a própria Oscorp em sua pequena bolha de caos. Foi exatamente como Eren previu. Harry sentou-se sozinho no último andar do prédio, no escritório de seu pai, tentando descobrir qual seria seu próximo plano de ação. Cindy estava em outro lugar, procurando por Eren e verificando os lugares onde ele poderia estar. Eren não estava em lugar nenhum. Já fazia uma semana desde a última vez que alguém teve notícias dele. Nem mesmo os civis tinham visto o Homem-Aranha correndo pela cidade. Era como se ele tivesse sido apagado da face do planeta. Eren estava na verdade se escondendo no prédio Baxter, encontrando-se em um quarto escuro cercado por papéis e quadros brancos com equações escritas neles. Ele ficou neste quarto quase a semana inteira, saindo apenas para usar o banheiro ou comer. Embora apenas uma semana tenha se passado, eram cerca de 2 anos na mente de Eren. Todos os dias ele passava meses dentro de sua própria mente, repassando fórmulas e cenários. Como em um filme, esses cenários passavam continuamente em sua cabeça, todos terminando exatamente da mesma maneira. Porém, no 7º dia, ele descobriu um final alternativo. Ele descobriu a potencial realidade rara em que o lançamento da moeda fazia com que a moeda caísse na borda. Ele ficou na frente de um quadro de vidro, olhando para o desenho que criou e a fórmula abaixo dele. O que ele desenhou não poderia ser descrito em palavras. Era uma forma única que só existia em 2 lugares, na mente e no tabuleiro. De alguma forma, era uma forma infinita, sem começo nem fim. Eu descobri. Ele sussurrou, olhando para o tabuleiro com seus olhos vazios e cansados. Tudo faz sentido. Como estamos todos conectados. Velocidade divina não é energia, não inteiramente. É uma essência. É seu próprio microcosmo, como o reino quântico de Anki-Pin. Posso acessar uma parte desse microcosmo, mas eu preciso descobrir como acessá-lo como um todo. Eren cantarolou para si mesmo antes de começar a escrever mais coisas em um dos quadros brancos. Troca equivalente. É por isso que não pude usá-lo com meu corpo normal. O simbionte me dá acesso à energia latente dentro de mim e à sua própria energia. Mas minha primeira teoria deduziu que era um tipo de energia neurológica, certo? Eren começou a anotar mais coisas. Emoção. Sim, isso faz sentido. Quando eu pensava em papai, Cindy ou mamãe, eu tinha essas visões. Despertei velocidade divina por causa da emoção. Mas se a emoção é a chave, se realmente é uma habilidade neurológica como eu originalmente deduzi. Como Venom usa meu poder? Como Bolters usa meu poder? O marcador de Eren parou no tabuleiro. Ele ficou preso em sua mente até descobrir o próximo passo. Os simbiontes estão vivos, então obviamente têm um cérebro. Tentei observar sua anatomia, mas a tecnologia da Terra está muito atrasada para que eu tente descobrir. Mas se eles têm seu próprio cérebro, isso explica porque foi capaz de falar comigo. Isso explica porque ele pode usar uma habilidade baseada em neuronews. Eren olhou para uma equação no quadro, que calculava quanta energia seu corpo precisaria para fazer o que quer que estivesse planejando. Ele precisava de mais energia, mas a quantidade necessária estava muito além de qualquer coisa que ele mesmo pudesse criar. Eu preciso acessar o microcosmo. O reino da velocidade divina, vou chamá-lo. Mas se exigir uma troca equivalente, o que eu poderia dar para extrair energia suficiente?
Então é aqui que você esteve? A voz de Cindy assustou Eren, fazendo-se sacudir e se virar para ver Silk parado bem atrás dele. Você fez tudo isso em apenas uma semana? Ela perguntou a ele, olhando para as montanhas de papéis e dezenas de quadros brancos espalhados pela sala. Realmente só se passou uma semana? Entendo. Para mim já se passaram alguns anos, eu acho. Não sei, é uma espécie de borrão neste momento. Eren foi até Cindy e a abraçou com força. Eu senti tanto sua falta. Eren, diferentemente de uma semana atrás, estava falando com uma voz suave. Era como se ao longo dos anos em sua mente, ele tivesse amadurecido mais uma vez. O que você quer dizer com anos? Cindy estava confusa. Ela não sabia se ele estava exagerando ou se literalmente queria dizer que anos se passaram de alguma forma para ele. Quando estou em meu estado velocidade divina final, o tempo fica mais lento para mim. Estou em forma há uma semana seguida, se o que você me disse for verdade. O que são alguns minutos para você, é uma hora para mim. Os olhos de Cindy estavam arregalados enquanto ela apoiava o queixo no ombro de seu amante. Como alguém poderia fazer uma coisa dessas consigo mesmo? Ela pensou. Eren, você está bem? Ficar isolado por anos não é saudável. Como você ainda está funcionando? Acabei de representar cenários na minha cabeça usando velocidade divina com você neles. Lembra como eu lhe mostrei uma memória daquela vez? Fiz a mesma coisa comigo mesmo quando pude sentir minha sanidade à deriva. Eren falou como se isso fosse algo completamente normal. A única desvantagem é que eu sabia que era falso bem dentro de mim. Ansiava pelo seu toque novamente. Seu toque verdadeiro. Harry, ainda sentado à sua mesa, olhou pela janela do escritório. No entanto, ele notou algo bastante peculiar. Ele viu pessoas, humanos normais, andando inconscientemente através da barreira da Oscorp e saindo para o mundo exterior. O que? Harry murmurou antes de se levantar e se aproximar da parede de vidro para ver melhor. Lily correu para dentro da sala, olhando para Harry com os olhos arregalados enquanto ela também notava os estranhos fenômenos acontecendo lá fora. Atormentar. Os dois se entreolharam enquanto ela falava o nome de Harry, obrigando-o a acenar com a cabeça antes de olhar para fora da janela. As pessoas caminhavam como se estivessem sendo atraídas por alguma coisa. Harry continuou a examinar a área até notar um simbionte parado em cima de um ônibus com a boca aberta. Tinha a figura de uma mulher, atraente, enquanto cantava alto para todos ouvirem. Por estarem tão alto e dentro do prédio, Lilian e Harry não conseguiram ouvir nada, mas perceberam que estava cantando. Isso é uma sirene? Harry sussurrou para Lily antes de imediatamente vasculhar a sala em busca de algo que pudesse usar para tapar seus próprios ouvidos. Não demorou muito para que ele tropeçasse em um par de protetores de ouvido em sua mesa, enfiando-os nos ouvidos antes de se preparar rapidamente. Lily saiu correndo da sala e pegou seu laptop, pronta para assumir o papel de vidente mais uma vez. Do lado de fora, a sereia continuou a chamar as pessoas, fascinando-as com sua voz enquanto começavam a ser apanhadas por bolteiros e caminhantes usando seus tentáculos rápidos. Este era o único objetivo de uma sereia, atrair humanos com sua voz para que pudessem ser consumidos ou sequestrados. Enquanto a sereia continuava a cantar, uma bomba pôde ser vista atingindo seu corpo, parando-a e fazendo-a olhar para ela. A bomba soou algumas vezes antes de explodir dentro de seu corpo. O simbionte e a mulher embaixo dele foram reduzidos a pedacinhos e os cidadãos foram libertados de seu transe. Imediatamente, eles começaram a entrar em pânico antes que o novo Goblin voasse para baixo em seu planador, parando bem na frente de onde a sirene estava. Todos voltem. Voltem para dentro. Enquanto isso, Lily estava tentando o seu melhor para falar com Eren e Cindy, mas nenhum deles estava respondendo às suas comunicações. Era como se suas comunicações estivessem completamente bloqueadas. Mesmo o computador dela não conseguiu ver através do visor de Harry, pois a transmissão estava completamente bloqueada. Tudo que ela podia fazer era observar pela janela. Harry então correu em direção à multidão e começou a cortar os simbiontes usando sua lança, fazendo o possível para desviar de qualquer bolteiros que tentasse se aproximar dele. Depois de alguns segundos de luta, Harry pôde ouvir o som de um grito monstruoso e ensurdecedor atrás dele. Ele se virou para encarar o que estava causando barulho, apenas para ficar chocado ao descobrir que o próprio Venom estava bem atrás dele. Lentamente, todos os peões simbiontes recuaram e deram aos dois espaço suficiente, assim como Venom ordenou com seu grito. Harry, saia daí! Lily gritou através do vidro no topo da Oscorp como se Harry pudesse ouvi-la. Não havia nada que ela pudesse fazer naquele momento. Ela era apenas uma mulher sem qualquer tipo de poder ou habilidade de luta. Felicia e Liz, ouvindo a comoção, correram para a sala ao lado de Liz e olharam pela janela com ela. Esta foi a primeira vez que viram Venom, fazendo com que sentissem um vazio na parte inferior do corpo. Eles também não podiam fazer nada além de observar, pois também não passavam de meros humanos. Osborn. A voz sombria de Venom provocou o novo Goblin ao falar seu sobrenome. As sobrancelhas de Harry franziram sob seus óculos de salboarde de alta tecnologia enquanto ele segurava sua lança com força. Veneno. Harry disse com confiança. Você finalmente decidiu mostrar sua cara feia de novo? A prancha de Harry começou a flutuar em sua direção antes de estacionar ao lado dele. Harry colocou um único pé sobre ele, permanecendo imóvel enquanto olhava diretamente para o monstro à sua frente. Como você fez isso? Como você saiu daquela explosão? Venom riu antes de se retirar para mostrar o corpo carbonizado e irreconhecível de Flash Thompson.
Ele ainda estava vivo, sofrendo por cada momento em que estava vivo. Harry estremeceu sob a máscara, embora não conseguisse nem encontrar palavras para reagir. Eu simplesmente me escondi dentro do corpo do imbecil no segundo em que a explosão ocorreu. Devo dizer que ele aceitou isso como um campeão. Ele quase morreu comigo, mas tenho mantido seus órgãos funcionando manualmente para mantê-lo vivo. Viu? Venom então se retraiu mais, mostrando que o corpo de Flash estava aberto no peito. Venom estava usando seus próprios tentáculos para bombear o coração de Flash manualmente, basicamente atuando como seu suporte vital. Jesus! Harry ficou sem palavras. Essa visão Lovecraftiana à sua frente era algo que ele nunca poderia ter imaginado, não importa o quanto tentasse. Eu precisava de tempo para me preparar, então agarrei o corpo de um humano que parecia o idiota e o deixei embaixo do veículo com o qual Parker me bateu. Venom cobriu o corpo de Flash antes de sorrir para Harry mais uma vez com suas fileiras quase intermináveis de dentes. Preparar-se? Preparar-se para quê? Harry perguntou, tentando ganhar tempo para Cindy ou Erin chegarem lá. Ele era apenas um humano com força aprimorada. Ele sabia que esta era uma luta que provavelmente não conseguiria vencer sozinho. No entanto, ele não sabia que seus dispositivos de comunicação estavam bloqueados. Ele presumiu que Lily estava quieta porque ela estava falando com Cindy ou, esperançosamente, com Cindy e Erin. Parker ganhando um pedaço de nós não era algo que eu esperava. Ele era poderoso. Muito poderoso. Eu precisava ficar mais forte. Venom parecia genuinamente preocupado com a força do Homem-Aranha enquanto falava. E você fez isso agora? Harry perguntou a ele, ainda segurando sua lança com força. Eu tenho. E pretendo testar minha nova força em você, Osborn. Você será a primeira morte do meu novo e melhorado eu. Harry estava apavorado neste momento. Seu coração batia forte e seu corpo tremia. No entanto, apesar do medo, ele continuou com uma cara corajosa. Harry respirou fundo e seu corpo parou de tremer. Ele pensou no passado quando Cindy e Erin conversaram sobre a sensação de ser um herói. Aquele momento em que você não está mais com medo e a única coisa que resta na sua mente é proteger a todos. Sabe, Venom, sou apenas um cara. Sem superpoderes, sem teias, sem parasita. Mas tenho algo meu. Enquanto Harry falava, ele tirou a máscara e os óculos de proteção, mostrando seu rosto nu para Venom. Ele não parecia mais assustado, na verdade parecia confiante. Se essa confiança era real ou não, só ele saberia. Lentamente, o corpo de Harry começou a ficar coberto de nanotecnologia branca, algo semelhante à matéria-aranha do Homem-Aranha, porém, era muito diferente na forma como interagia com seu corpo. Você não foi o único que esteve ocupado na última semana, Venom. Eu criei algo para me tornar mais forte, algo que poderia me permitir acompanhar meus melhores amigos. Eu chamo isso de Anti-Venom. O corpo de Harry acabou sendo completamente coberto por esta invenção do Anti-Venom. Parecia semelhante ao simbionte branco de Erin, tendo uma máscara branca com enormes lentes pretas. Este Anti-Venom em torno de seu corpo apareceu como uma armadura de batalha toda branca com uma aranha preta no centro. Seu cinto de utilidades, junto com suas armas, ainda estavam visíveis enquanto o Anti-Venom se reunia embaixo deles. Quando vi que Erin foi capaz de tirar um pedaço do simbionte de você, tive uma ideia. E se eu mesmo fizesse meu próprio simbionte usando um pedaço seu? Não o suficiente para fazer isso de forma independente, mas acho que é uma coisa boa eu ser podre de rico com alguns dos cientistas mais inteligentes do mundo trabalhando para mim. Você tem as memórias de Erin. Você conhece sua matéria-aranha. Bem, pensei, e se eu combinasse a matéria-aranha e um simbionte para criar uma nova substância? Durante dias, testamos em seus descendentes até chegarmos a isso. Agora tenho a força de um simbionte sem nenhuma das desvantagens. Sem maior agressividade. Sem tendências canibais. Sem metabolismo aumentado. Tudo eu. Capítulo 118. Envolto em seu simbionte artificial, Harry permaneceu no lugar, olhando diretamente para a monstruosidade à sua frente. Ao redor deles e logo atrás deles, os peões simbiontes ao lado dos soldados que trabalhavam para Harry, o governo e a SHIELD lutaram entre si, dando a Venom e ao novo Goblin a chance de uma luta 1 contra 1. Por agora, Venom, vendo quão sério Harry parecia, apesar de ser incapaz de ver seu rosto sob a máscara, riu sombriamente antes de envolver seu corpo na aura azul velocidade divina. Harry podia sentir o calor ressoando no corpo de Venom, embora permanecesse calmo. Vá em frente. Ataque-me. O novo Goblin provocou seu adversário. Sua voz estava confiante, o que foi surpreendente para Venom, já que pelas memórias de Erin, Harry era um covarde na maior parte do tempo. Claro, tanto Erin quanto Venom perderam o treinamento árduo de Harry para se tornar o homem que ele era naquele momento. De dentro da Oscorp, Felícia, Liz e Lily observavam do último andar com olhos preocupados. Eles não tinham certeza do que Harry literalmente tinha na manga, nem as centenas de cidadãos dentro do prédio que também assistiam dos outros andares ou de trás da barreira em frente ao prédio. Ele vai lutar com ele? Mesmo o Homem-Aranha não conseguiu vencê-lo? Onde está o Homem-Aranha? Estamos condenados. As pessoas dentro do prédio estavam em dúvida, muitas não entendendo quão pronto para o combate Harry Osborn estava. Mesmo depois de tudo que fez, ele conseguia se livrar do estigma de não ser nada mais do que o filho mimado de um bilionário. Por que nada está funcionando? Lily estava falando com uma voz em pânico enquanto digitava em seu computador enquanto tentava se conectar ao feed de Harry. Nada estava funcionando, tudo que ela conseguia ver era estática e uma versão borrada do que ele estava vendo. A Oscorp era praticamente o único lugar em Nova York com energia, mas parecia que a energia havia sido subitamente interrompida. AG ou Eri. Harry podia ouvir a voz de Lily entrando e saindo de seu ouvido. Ele a ignorou, sendo capaz de entender o que ela estava tentando lhe dizer e não havia nenhuma maneira no inferno que ele pudesse desistir naquele momento. Ele não tinha certeza do que Venom era capaz e se Erin conseguisse passar pela barreira escondendo o simbionte dentro dele, Venom poderia fazer algo semelhante.
Fugir e se esconder atrás da barreira não seria uma opção. Era muito arriscado e ele sabia disso. Ele não podia arriscar a vida de todos lá dentro para testar sua teoria. Ele iria protegê-los enquanto pudesse, mesmo que isso o matasse. Enquanto isso, o Homem-Aranha e Silk estavam na frente de um dos muitos quadros brancos de Eren dentro de um dos laboratórios do edifício Baxter que exibia suas teorias sobre velocidade divina. Cindy estava lutando para entender muito disso, apesar de ser incrivelmente inteligente. Basicamente, velocidade divina não é apenas algum tipo de energia. Isso é uma simplificação excessiva. Velocidade divina é seu próprio microcosmo. É como: você viu Star Wars, certo? Eren estava falando incrivelmente rápido, tornando mais difícil para Cindy acompanhar. Ela sentiu e sua boca continuou a vomitar palavras rapidamente. A força em Star Wars está ao redor deles o tempo todo, certo? A força está conectada a todas as coisas que vivem. Está sempre ao redor de todos em todos os momentos, certo? Mas de alguma forma só eu posso acessá-lo. Mas devo dar a minha própria energia do microcosmo em troca, a fim de tomar emprestado seu poder. A velocidade divina também transcende o próprio tempo. É por isso que sou capaz de ver as memórias do meu passado e do futuro com tanta clareza. Cindy olhou para ele sem expressão, ainda incapaz de entender o que ele estava tentando dizer. Apesar de seu olhar vazio, Eren continuou. Isso significa que a energia da velocidade divina é essencialmente infinita. Se meus cálculos estiverem corretos, se eu despejasse o suficiente na máquina de Beck, isso me permitiria criar uma espécie de implosão da velocidade divina. Se eu implodisse a bolha de Beck, eu poderia fazer com que ele destruísse até o último simbionte, incluindo o meu. Só preciso descobrir como acessar toda velocidade divina ou pelo menos o suficiente para fazer o que preciso. Então você está dizendo que podemos vencer. Cindy não entendeu muito, mas essa parte estava clara. Podemos vencer, mas como eu disse, não sei como gerar tanta energia. Eu precisaria criar algum tipo de bateria velocidade divina ou algo assim. A voz de Eren sumiu antes que ele percebesse que um monitor ao seu lado ficou subitamente coberto de estática. O que? Ele murmurou antes de se aproximar do monitor e olhar de perto. O que é? Cindy perguntou, olhando para o monitor com as sobrancelhas franzidas. Ela não tinha ideia do que o monitor deveria ter na tela, mas com base no rosto e comportamento de Eren, isso com certeza era um mau sinal. Eu estava de olho na Oscorp daqui para o caso de alguma coisa acontecer para que eu pudesse ir imediatamente até lá. Mas o feed desapareceu. Precisamos. Crash. Simultaneamente, como se todos compartilhassem uma mente coletiva, dezenas de simbiontes invadiram as janelas do edifício Baxter e começaram a atacar o Homem-Aranha e a Silk. Imediatamente, as duas aranhas puderam ver que muitos desses simbiontes eram diferentes de todos os que haviam visto antes. Cercando-os e avançando sobre eles estavam incontáveis simbiontes, todos assumindo a aparência de 4 novas variantes ao lado de variantes que já haviam visto antes, como Boltors que atacavam o Homem-Aranha primeiro por serem os únicos capazes de acompanhá-lo. A primeira nova variante tinha cabeças triangulares e longas caudas do diabo com pontas pontiagudas. Eles eram pretos, embora houvesse uma espécie de tonalidade verde brilhando neles. Seus dentes e garras eram longos, parecendo que estavam prontos para despedaçar as aranhas. Suas mãos e bocas expeliram fogo de maneira semelhante a um dos vilões do passado do Homem-Aranha, o Duende Verde. Esses goblins começaram a atirar bolas de fogo nas duas aranhas, esmagando-as junto com os Bolters disparando contra elas. Elas estavam atacando como se tudo isso fosse planejado ou calculado, algo que era um pensamento horrível para ambas as aranhas. Os Mímicos e os Bolters foram os únicos simbiontes verdadeiramente inteligentes por mais tempo, mas naquele momento parecia que ainda mais estavam aparecendo. A segunda nova variante tinha uma aparência básica, aparecendo preta com proporções humanas regulares. No entanto, nas suas costas havia 4 tentáculos, alguns plantados no chão para sustentar o corpo do hospedeiro. Eles usaram esses tentáculos para lançar ataques em ambas as aranhas, estendendo-os quase infinitamente por toda a sala em que estavam, destruindo todos os quadros brancos de Eren. A terceira variante também tinha proporções normais e aparência básica, porém, tinham eletricidade amarela fluindo por seus corpos como sangue correndo pelas veias. Suas mãos estalavam com eletricidade, assim como seus olhos que brilhavam amarelos. Eles tinham um formato estranho no rosto, parecendo quase uma estrela que se estendia por suas cabeças como uma máscara. A quarta variante tinha uma aparência mais reptiliana, tendo escamas cobertas de lama preta enquanto observavam de 4. Eles tinham caudas balançando de um lado para o outro atrás deles e suas bocas eram longas como as de um raptor. Eles se moviam como os enlouquecidos, mas esses lagartos eram muito mais rápidos que eles e aparentemente tinham a capacidade de se misturar ao ambiente para um ataque furtivo como camaleões. O Homem-Aranha e a Silk lutaram contra a enorme onda de simbiontes, mas eles continuaram chegando. O Homem-Aranha poderia facilmente fugir de cena sozinho, mas não poderia simplesmente deixar Silk lá sozinha. Cada vez que ele tentava alcançá-la, um Bolter usava sua velocidade para se igualar a dele e o interrompia. Isso por si só provou que não foi apenas uma ocorrência aleatória. Tudo isso foi orquestrado pelo próprio Venom para mantê-los lá pelo maior tempo possível enquanto ele implementava qualquer plano que tivesse em seguida. Enquanto isso na Oscorp, Venom, em seu estado velocidade divina final, disparou sobre Harry com uma velocidade invisível ao olho humano. No entanto, antes mesmo que ele pudesse chegar ao alcance dos braços do novo Goblin, Venom foi interrompido quando ondas de alta frequência começaram a ressoar nos punhos do novo Goblin que apontavam diretamente para ele. Venom soltou um grito ensurdecedor antes de correr para o lado para evitar as ondas. Venom parou por um segundo, dando a Harry tempo suficiente para falar merda com o alienígena.
Você achou que eu era estúpido o suficiente para não vir preparado para sua bunda? Harry falou com um grunhido ameaçador enquanto dava um passo à frente, continuando a liberar ondas de alta frequência de seus braços de uma forma semelhante a um dos antigos inimigos do Homem-Aranha, rastreando Venom enquanto ele se afastava dele. Acontece que encontramos o Shocker pouco antes de sua pequena invasão. Eu vi que suas manoplas de choque vibratório pareciam machucar seu pequeno filho. Não foi difícil obter informações sobre do que exatamente eram feitas suas armas. A polícia mantém o controle sobre essas coisas depois de prenderem esses caras. Venom mais uma vez correu em direção ao novo Goblin. Harry não conseguia ver para onde Venom estava indo devido à rapidez com que era, mas isso não importava, pois Harry simplesmente apontou os pulsos na direção geral. As ondas mais uma vez atingiram Venom, fazendo com que ele recuasse devido à dor quando começou a se soltar do corpo de Flash, mostrando o cadáver carbonizado por baixo antes de se colar de volta a ele. As lentes de Venom se estreitaram antes que ele aumentasse um pouco e começasse a correr em círculo ao redor do novo Goblin, correndo tão rápido que não havia nada além de um círculo azul ao seu redor. Caramba! Harry sussurrou, entendendo a estratégia exata que Venom provavelmente estava adotando. Estava fora do alcance de qualquer ataque de Harry, mas perto o suficiente para que fosse impossível reagir à velocidade de Venom. Venom avançou, agarrando o novo Goblin pelo rosto e correndo em direção a um prédio a pelo menos 30 metros de distância, jogando-o contra ele. Devido à incerteza de onde Venom atacaria, Harry não conseguiu reagir. Venom bateu o novo Goblin no prédio com tanta força que uma cratera se formou atrás dele, embora seu simbionte artificial protegesse seu corpo de sofrer qualquer dano sério. Harry tentou mirar as ondas em Venom, mas Venom usou seus tentáculos para agarrá-las e mantê-las no lugar. Quer saber, Osborn? Acho que você seria um novo anfitrião perfeito. Eu sei que Parker não está aqui, então eu estava vindo atrás da garota, mas você vai se sair bem. Venom falou com sua voz profunda e monstruosa antes que seu peito começasse a se abrir como a boca de uma fera faminta. Ele estava preparado para absorver Harry completamente e usá-lo como seu novo navio, já que o Flash estava quebrado naquele momento. Eu prefiro que não. Harry murmurou entre os dentes enquanto fazia uma careta antes de apertar um botão em sua luva, fazendo com que chamas começassem a sair de seus pulsos, queimando os tentáculos que os envolviam. Venom recuou ligeiramente devido à sua fraqueza sendo explorada quando Harry pegou seu cinto de utilidades e puxou uma granada. Ele então enfiou a granada no corpo de Venom e chutou a monstruosidade para longe dele. Manualmente, enquanto Venom voava para trás, Harry explodiu a granada, fazendo com que uma cratera se formasse no peito de Venom para revelar Flash Thompson abaixo dela mais uma vez, embora a fumaça da explosão a mantivesse escondida de Harry. Apesar de Harry não ter visto Flash, as palavras de Venom lhe deram uma dica de como vencer. Se ele precisa de um novo hospedeiro, isso significa que o Flash não será bom para ele quando ele estiver morto, certo? Se eu matar o Flash, algo de bom terá que resultar disso. Harry pensou consigo mesmo antes de puxar sua lança retrátil e jogá-la do outro lado da rua como uma bala na fumaça da bomba com tanta força que criou um buraco na nuvem de fumaça. A lança afundou no peito de Venom, empalando o Flash perfeitamente no coração devido ao treinamento de Harry com o maior caçador do mundo. Venom então soltou um grito ensurdecedor, deixando Harry saber que seu ataque devia ter sido um golpe direto. Usando sua mão esquerda, Harry disparou suas manoplas de choque vibratório em direção a Venom, obrigando-o a gritar mais uma vez através da fumaça. Clicando no botão para invocar seu planador através da luva, o novo Goblin correu em direção a Venom e subiu em seu planador. Ainda apontando sua manopla para Venom, ele pôde ver a monstruosidade se contorcendo em agonia enquanto a fumaça se dissipava. Tudo que Venom pôde fazer foi observar enquanto Harry avançava em direção a ele em seu planador e o apunhalava no peito com as lâminas na frente de sua prancha. Tendo suas manoplas de choque vibratório a queima-roupa, Harry avançou com seu dourador, ainda empalando Venom antes de espetá-lo em uma árvore. Harry, usando toda sua força, deu um soco no rosto de Venom, quebrando a árvore ao meio enquanto Venom ainda se contorcia de dor devido à alta frequência, afastando-se do corpo de seu hospedeiro. O que há de errado? Você está tentando fugir? O novo Goblin perguntou sombriamente antes de agarrar sua lança que ainda empalava Venom e enfiá-la mais fundo. A essa altura, todos os soldados estavam mortos ou recuando para trás da barreira. No entanto, devido aos braços de Harry expelirem constantemente ondas de alta frequência, nenhum dos simbiontes interveio para ajudar seu pai. Venom gritou de tormento enquanto Harry continuava a lançar vibrações em direção a ele, cravando sua lança cada vez mais fundo no corpo do hospedeiro. Venom tentou lutar contra a dor, agarrando a lança de Harry e puxando-a enquanto o resto ainda se soltava instintivamente do corpo de Flash. Ao se afastar do rosto de Flash, Harry pôde ver Flash olhando de volta para ele com os olhos arregalados. Flash estava chorando, mas suas lágrimas não eram de alguém com dor, mas de alguém finalmente sendo libertado de seu tormento. Pela primeira vez, a agonia estava começando a diminuir para ele. Pela primeira vez, sua mente estava começando a clarear e ele podia sentir-se sendo libertado das garras de Venom. Ele também estava sendo libertado do reino dos vivos quando seu coração começou a parar de bater rapidamente devido a ter sido empalado pela lança de Harry. O novo duende olhou para Flash com um semblante angustiado. Eles não eram muito próximos, mas vê-lo assim doía mesmo assim. Apesar de Flash não conseguir falar, Harry percebeu que seus olhos estavam lhe dizendo obrigado. Lentamente, os olhos de Flash começaram a fechar. Sua tortura finalmente terminou e ele finalmente recebeu a morte que buscava após mais de uma semana de tortura ininterrupta. O novo Goblin então clicou em uma parte de sua luva, fazendo com que uma de suas manoplas girasse antes que chamas começassem a ser expelidas. Os gritos de Venom ficaram mais altos quando sua massa começou a diminuir devido às chamas que o matavam.
Harry estava vencendo, finalmente provando ser o herói que buscava ser há mais tempo. Este foi o passo final para espiar o que seu pai fez, algo desnecessário, já que não foi ele quem cometeu todas as atrocidades que seu pai havia cometido, mas era algo que ele sentia que precisava desfazer mesmo assim. Tudo o que ele precisava fazer era terminar o trabalho e destruir o monstro que seu pai ajudou a cultivar em seu laboratório. Ele está fazendo isso. O novo Goblin está derrotando Venom. A multidão finalmente ficou totalmente do seu lado, acreditando que o herói havia salvado todos eles enquanto o observavam queimar Venom até ficar crocante. Pegue sua bunda, Harry. Lily gritou com lágrimas nos olhos, como se ele pudesse ouvi-la. Liz também estava com os olhos marejados ao ver seu irmão ser quem salvou a todos. Ele está realmente fazendo isso. Ela sussurrou. Felicia Hard, ao lado dela, assentiu. Ele realmente é. Meu amigo disse isso melhor quando você lutou pela última vez, mas desta vez, vou garantir que você vai embora para sempre. Saia da porra da minha linha do tempo. O novo Goblin disse friamente enquanto Venom continuava a ser reduzido a quase nada. Zap. No entanto, antes que Harry pudesse terminar o trabalho, um raio de eletricidade caiu do céu como se um raio divino atingisse o herói, fazendo-o voar para trás e desativando os aspectos tecnológicos de seu traje. Seu corpo finalmente parou quando ele foi agarrado do chão por algum tipo de cauda por trás. Usando as mãos, ele tentou se libertar, mas seus membros foram puxados para trás por 4 tentáculos. Venom então se reconectou ao corpo de Flash e começou a pilotá-lo como o cadáver que era. Ele soltou um grito e alguns simbiontes se separaram dos corpos de seus hospedeiros e se integraram a Venom até que ele cobrisse completamente o cadáver de Flash mais uma vez. Os tentáculos então jogaram Harry no chão, criando uma enorme cratera nele antes que a criatura com tentáculos se mostrasse a ele. A princípio, Harry não conseguiu reconhecer o simbionte humanoide até que ele se retraiu de seu hospedeiro para revelar um rosto familiar. Era o Dr. Otto Octavius, sob a influência de suas armas e do simbionte simultaneamente. Ao lado de Otto, um lagarto coberto por um simbionte estava ao lado dele. Se o tentáculo fosse Otto, Harry foi capaz de descobrir quem era a outra pessoa. Era o Dr. Connors, completamente coberto da cabeça aos pés por um simbionte preto em sua forma de lagarto. Descendo do ar estava uma versão venomizada de Mistério, usando seu capacete de aquário e fantasia coberta de preto e Electro, com aquele sorriso grotesco no rosto enquanto o simbionte preso ao seu corpo se retraía para mostrar seu rosto. Harry, 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 uma voz familiar falou seu nome antes de descer em um planador para se revelar ao filho. Era o Duende Verde, coberto por seu próprio simbionte. O que eu te contei sobre bancar o herói, filho? O sorriso nojento do Duende Verde apareceu sob o simbionte, trazendo uma expressão horrorizada ao rosto de Harry. O quê? A maioria de vocês já está morta. Como isso é possível? Harry gritou, embora só tenha recebido uma risada como resposta dos poucos que ainda tinham seu livre-arbítrio intacto. Mistério e o lagarto eram peões controlados diretamente por seus simbiontes, já que o Dr. Beck não tinha interesse em lutar ao lado deles e o lagarto era basicamente um animal selvagem que precisava ser controlado. Otto também estava sendo controlado, mas eram os braços que controlavam o simbionte e seu corpo. Você achou que eu fui estúpido o suficiente para não vir preparado? Venom perguntou a Harry assim como Harry perguntou momentos antes. Não se preocupe, Osborn. Isso será muito lento e muito doloroso. Agora fique quieto. Venom soltou o cadáver de Flash, permitindo que o corpo caísse como um saco de pedras antes de Venom atacar o corpo de Harry. Harry gritou de angústia quando o simbionte começou a consumi-lo. Não ou... Espere, espere. Harry tentou implorar por sua vida, apenas para o simbionte romper sua máscara e enfiar-se em sua boca para silenciá-lo. Os braços e pernas de Harry se agitaram de todas as maneiras que puderam devido ao fato de serem segurados pelo doutor. Eventualmente, o Dr. Octopus o soltou e o corpo de Harry ficou livre para convulsionar e se contorcer no chão enquanto ele sentia seu corpo sendo completamente dominado por Venom. Não ou... Lily gritou, colocando as mãos e o rosto no vidro enquanto observava seu amante sendo consumido por Venom. Aia, aia, sua voz estava histérica. Aqueles que não estavam no mesmo andar que ela puderam ouvir quando ela caiu de joelhos e continuou a gritar histericamente. Harry, por favor, levante-se. Harry. Liz ficou completamente atordoada. Ela não conseguia nem falar enquanto observava a única família que lhe restava se transformar em um monstro bem na sua frente. Felicia não disse nada, apenas olhou horrorizada até que o corpo dele ficou completamente coberto. Os civis no prédio estavam completamente em silêncio, sem acreditar que os vilões que todos viram serem derrotados no noticiário estavam de volta e mais fortes do que nunca. Um arrepio gelado percorreu seus corpos quando viram o Duende Verde olhando de volta para eles, sorrindo sinistramente para o prédio que ele estava pronto para retomar. De dentro do simbionte, Harry podia sentir todo o seu corpo como se seus nutrientes estivessem sendo sugados por 1 milhão de lixiviações, junto com a sensação de pressão infinita esmagando-o. Quase imediatamente, sua mente foi inundada pelas memórias de cada Erin Parker e Venom que existiram nas muitas linhas do tempo que vieram antes deles. Ele viu o Flash também, tendo toda aquela angústia transferida para ele. Isso fez com que Harry começasse a ter um ataque de pânico dentro do simbionte, mas ele não conseguia gritar ou chorar, apesar de sentir necessidade. Era como se sua boca estivesse fechada. Tudo o que ele podia fazer era olhar para frente, pois seu corpo não estava mais sob seu controle. Tudo o que ele podia fazer era pensar consigo mesmo. Ele logo percebeu o ultimato que aguardava seus melhores amigos. Se quisessem salvar o mundo, provavelmente teriam que tirar a vida dele. Mesmo assim, sabendo do que esse time de vilões era capaz, ele sabia que o Homem-Aranha não poderia vencer. Não sozinho.
Mesmo com Silk seria impossível. Ele percebeu naquele momento que viveria a eternidade dentro do simbionte como seu hospedeiro. Os simbiontes nunca morrem, a menos que não tenham hospedeiro ou sejam destruídos. O hospedeiro nunca morre a menos que seu corpo seja destruído. Assim que a Terra fosse completamente dominada, Harry teria que observar enquanto Venom dominava outras civilizações até o fim dos tempos. Ele também viu como Venom foi capaz de reunir esse time de vilões através das memórias do monstro. Venom até tinha um nome para esse time. Ele os chamou de Seis Sinistros. Capítulo 119. Depois de derrotar a Horda no edifício Baxter, Silk e o Homem-Aranha começaram a caminhar rapidamente em direção a Oscorp. Querendo chegar lá rapidamente, o Homem-Aranha segurou Silk em seus braços enquanto acelerava pela cidade em segundos, chegando antes mesmo que eles pudessem soletrar velocidade divina. No momento em que ele chegou, ele pôde ver os Seis Sinistros juntos, os outros 5 membros cercando Venom enquanto ele permanecia no lugar com seu novo hospedeiro totalmente consumido. O Homem-Aranha colocou Silk no chão, ficou no lugar e olhou com os olhos arregalados por baixo da máscara branca. Ele notou o cadáver de Flash no chão, mas Venom ainda estava andando sobre 2 pés, o que significa que ele deve ter encontrado outro hospedeiro. Eren sabia quem estava sob a monstruosidade naquele momento, mas ainda mentiu para si mesmo, pensando em quem poderia ser. Porém, ao ver a prancha de Harry no chão, ele não conseguiu mais mentir para si mesmo. Cindy caiu de joelhos e segurou o planador de Harry com as 2 mãos, olhando para ele com os olhos arregalados. Harry deve ter tentado lutar contra eles. Ele fez um simbionte sintético. Ele o chamou de Anti-Venom. Ela disse a Eren enquanto começava a chorar e engasgar. Ele me disse para usá-lo, mas eu estava com medo. Ele disse que não iria me controlar, mas eu ainda estava com muito medo de usá-lo sozinho. Eu não deveria tê-lo deixado aqui sozinho. Eu deveria ter sido o único. Não se culpe. Eles teriam matado você. Eren disse a ela friamente. Ela olhou para ele com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto para ver que a aura ao seu redor havia mudado completamente. Já não era aquela cor azul amigável. Não, essa cor já havia desaparecido há muito tempo. Seu relâmpago era agora mais negro do que qualquer negro que ela já tinha visto, estalando alto como se o próprio Zeus estivesse prestes a descer dos céus. Apesar de seu comportamento calmo por fora, Eren estava cheio de nada além de pura angústia ao olhar para seu amigo sendo usado como um brinquedo bem na sua frente. Seu corpo tremia, não por medo, mas por pura raiva. Ele ainda não tinha percebido isso, mas essa iluminação negra ao redor de seu corpo era o produto de séculos de dor acumulada dentro dele através das memórias de seu passado. Este foi o eclipse velocidade divina. Cindy, você não pode lutar contra esses caras. Vou ser sincero, acho que também não posso lutar contra eles. Vá se despedir da sua família. As palavras do Homem-Aranha eram geladas e monótonas. Era a voz de alguém que havia aceitado a derrota. Silk sabia que ele estava certo. Mesmo se ela lutasse lado a lado com ele, ela sabia que seria um peso morto neste momento, não sem seu próprio simbionte. Porém, apesar de tudo, parte dela ainda acreditava que ele poderia vencer. Esse poderia vencer. Com um plano próprio, Silk se levantou e correu rapidamente em direção ao Oscorp para encontrar sua família e se despedir. Com passos estrondosos, o Homem-Aranha avançou em direção aos Seis Sinistros e eles assistiram com sorrisos doentios em seus rostos venenosos. Eles estavam todos completamente sob o controle de Venom. Mesmo o Duende Verde não estava totalmente no controle de suas próprias ações, apesar de provavelmente estar bem em seguir os planos de Venom. Clap! O Homem-Aranha avançou, deixando um rastro negro de eletricidade enquanto um trovão ressoava atrás dele antes de acertar o rosto do Dr. Octavius e enviá-los em espiral de volta para um prédio. Até Venom ficou abalado ao ver o Homem-Aranha se movendo tão rápido, já que Eclipse de velocidade divina estava muito além de tudo que já tinha visto antes. Clap! Mais uma vez, o Homem-Aranha decolou antes de zigue-zaguear em torno de seus inimigos como um flash de luz negra. Pare ele! Venom gritou antes de começar a usar o velocidade divina final para tentar pegar a aranha. Electro começou a disparar raios contra o herói, mas ele foi capaz de evitá-los facilmente devido à sua velocidade. O Duende Verde também começou a lançar seus próprios ataques contra o Homem-Aranha, enviando bolas de fogo contra o herói que também não eram rápidos o suficiente para acertá-lo quando ele estava se movendo dessa maneira. Com Venom em seu encalço, o Homem-Aranha subiu correndo pela parede de um prédio próximo. Usando suas teias, o Homem-Aranha agarrou Electro pelo pescoço e puxou-o em sua direção, pegando de surpresa. O Homem-Aranha então saiu do prédio e agarrou Electro pelo peito para segurar seu colete para sobrecarregá-lo mais uma vez e desta vez matá-lo de uma vez por todas. No entanto, uma das bolas de fogo do Duende Verde foi capaz de atingir o corpo de Eren devido à sua trajetória previsível, fazendo-o voar na direção oposta e liberando Electro de suas mãos. Enquanto isso, Venom disparou em direção ao Homem-Aranha e agarrou-o pela perna enquanto ele se agitava no ar. Depois de segurar a perna do Homem-Aranha, o herói mirou um chute no rosto de Venom com a perna livre usando toda a sua força. No entanto, Venom por pouco não teve a cabeça decepada pelo ataque. Venom então jogou o Homem-Aranha de volta em seus lobos, permitindo que o lagarto agarrasse o Homem-Aranha pelo braço e o jogasse no chão repetidamente. Formando uma espada com a mão, o Homem-Aranha cortou a cauda do lagarto, obrigando-o a gritar de dor e soltar-se. O Homem-Aranha rapidamente se levantou. No entanto, Mistério finalmente atacou o Homem-Aranha com uma nuvem de seu Adam Gás, imediatamente fazendo com que o herói começasse a ficar sem ar. Ele refez seu simbionte de seu rosto e criou uma máscara usando sua matéria-aranha. No entanto, o Adam Gás estava agindo rápido e Eren podia sentir que sua mente estava ficando um pouco mais fraca. Ele podia sentir o mundo ao seu redor girando.
Foi exatamente por isso que Venom escolheu Mistério. Ele não era um vilão direto do Homem-Aranha, mas seu poder seria útil para impedir que Eren fosse muito poderoso. Apesar de ver e ouvir coisas, o Homem-Aranha continuou a se defender do Sexteto Sinistro, desferindo um soco rápido no peito do lagarto e fazendo-o voar e bater em um veículo estacionado. Eren. O Homem-Aranha podia ouvir Cindy falando com ele em sua mente, mas ele sabia que não era real, era tudo uma ilusão criada por Adam Gás de Mistério. Sem pensar duas vezes, ele correu até o Dr. Octopus e agarrou 2 de seus tentáculos e começou a puxá-los com toda a sua força. Eren, novamente ele ouviu uma voz, desta vez a voz de sua mãe estava falando com ele, não demorou muito para arrancar completamente os tentáculos do corpo de Octavius, fazendo-os gritar de raiva mais do que qualquer outra coisa. Venom tentou avançar em direção a Eren, mas o herói usou os tentáculos do Dr. Octopus para acertar o rosto de Venom, fazendo-o rolar para longe dele. O Homem-Aranha então olhou para cima e viu Electro e Mistério voando acima dele, ambos lançando ataques contra ele. O Homem-Aranha rapidamente disparou para a esquerda, esquivando-se de um raio de Electro antes de jogar um dos tentáculos nele e empalá-lo na parte inferior do abdômen, enviando-o em espiral em direção à Terra. O Homem-Aranha então disparou instantaneamente para a direita, esquivando-se de um dos ataques de Adam Gás de Mistério. O Homem-Aranha puxou o braço para trás para lançar o segundo tentáculo no Dr. Beck, apenas para ser atingido no rosto por outra bola de fogo do Duende Verde, esta enviando o Homem-Aranha contra uma árvore. Havia muitos deles para ele conseguir acompanhar todos eles, mesmo com sua nova velocidade. O Homem-Aranha levantou-se do chão e começou a examinar intensamente a área com os olhos, contando os inimigos ao seu redor. 2, 4, 5. Onde, antes que ele pudesse descobrir de onde vinha a última pessoa, o Homem-Aranha foi atingido por um raio elétrico vindo de cima, que foi capaz de dominá-lo apesar de sua resistência à eletricidade. Isso foi uma prova de quão forte Electro se tornou. Parece que a aranha mordeu mais do que consegue mastigar. Electro se regozijou ao observar o Duende Verde caminhar até o herói e pegá-lo pelo rosto para dar uma boa olhada nele, como sempre faz. O suposto herói não conseguiu nem me derrotar com seus 3 amigos ajudando-o. O Duende Verde esmagou o crânio do Homem-Aranha com a mão antes de bater seu rosto na calçada repetidamente e jogá-lo no Dr. Octavius, que recuperou seus membros perdidos. O Dr. Otávio pegou o menino e o segurou perto do rosto antes de zombar dele. Acho difícil acreditar que ele pudesse vencer qualquer um de nós. Eles disseram antes de pegar um de seus tentáculos e esfaquear o Homem-Aranha no peito, obrigando-o a gritar de desespero. Eu já venci todos vocês. O Homem-Aranha fez uma careta enquanto falava, sentindo-se perdido sobre o que diabos qualquer um deles estava falando. O único que ele não venceu foi Mistério, mas até ele foi derrotado por Silk. Aquele seu Adam Gás realmente fez um estrago com ele, Dr. Beck. Dr. Octopus disse enquanto inspecionava os olhos de Eren. Eu digo que devemos fazê-lo assistir enquanto matamos as pessoas que ele queria proteger, certo? Sim, então nós o daremos de comer ao lagarto. Electro acrescentou antes de enviar outro raio de eletricidade em Eren. Não se preocupe, garoto, não vai demorar muito. As palavras de Electro inadvertidamente deram a Eren a resposta que ele procurava durante toda a luta. Ele queria saber como esses caras estavam de volta e com plena saúde, mas neste momento ele tinha a resposta. Tempo. Não. Venom falou antes de ir até o Dr. Octopus e agarrar o Homem-Aranha de suas mãos. Eu preciso dele vivo para que ele também possa se tornar um dos meus peões. Venom segurou o Homem-Aranha no ar pela garganta. Embora o Homem-Aranha fosse muito mais rápido agora, Venom havia se tornado mais poderoso, especialmente devido ao simbionte sintético de Harry combinado com ele mesmo. Vou deixá-lo sofrer enquanto também estou sob meu controle. O Homem-Aranha tentou se libertar, mas não adiantou. Ele havia perdido, a linha do tempo estava condenada e ele mais uma vez não conseguiu derrotar Venom. Sabendo o que deveria ser feito, o Homem-Aranha criou uma imagem posterior de si mesmo e a enviou de volta no tempo, para a noite em que o próximo Eren da fila visitaria sua família, aquela onde o Eren atual conheceu seu futuro eu pela primeira vez. Não podemos esquecer de manter esse ciclo bobo, não é, Parker? Venom brincou, sabendo exatamente o que significava enviar uma pós-imagem de volta no tempo. No entanto, a risada do Homem-Aranha contava uma história diferente. Os 6 sinistros pensaram que o Adam Gás o estava fazendo enlouquecer, no entanto, isso estava longe de ser o caso. Não dessa vez. O Homem-Aranha sussurrou antes que um raio azul de eletricidade passasse pelo rosto de Venom e o levasse a um prédio próximo. Os 6 sinistros olharam para cima e viram 6 silhuetas familiares bem acima deles, olhando para eles enquanto seus corpos brilhavam intensamente com eletricidade azul, todos exceto um, cercados por uma aura de pura escuridão. O Homem-Aranha, vestindo seu simbionte branco e preto, ficou com os braços crepitando em energia negra enquanto olhava com olhos determinados. Logo ao lado e um pouco atrás dele, um Homem-Aranha, vestindo seu simbionte todo preto com símbolo branco no peito, posou bem ao lado dele com os braços cruzados. Seus olhos estavam semicerrados e suas sobrancelhas estavam visivelmente carrancudas sob o terno preto. Do outro lado do Homem-Aranha todo branco, um Homem-Aranha estava vestindo seu traje vermelho e azul, posando em uma postura de 3 pontas com as pernas abertas em uma pose icônica do Homem-Aranha. Logo atrás do herói, todo negro, um Homem-Aranha, vestindo seu traje vacandense preto e dourado, estava em uma postura animalesca, semelhante ao próprio rei vacandense, com garras e tudo. Ao lado do herói vermelho e azul, um Homem-Aranha foi visto vestindo seu traje azul e preto do Quarteto Fantástico, ereto com os punhos cerrados enquanto olhava para frente por baixo da máscara preta e lentes brancas. Por fim, bem ao lado do herói coberto pelo simbionte preto, o Aranha Fantasma, usando máscara preta, óculos de proteção, calça preta e sobretudo, avançou, sendo o único que não estava cercado por uma aura velocidade divina por ser o mais jovem e menos com experiência.
No entanto, seus membros ainda estavam revestidos de energia velocidade divina. Cada versão do herói ficava lado a lado, representando o herói em uma fase diferente de sua vida com um traje diferente. Assim que Eren percebeu que os 6 sinistros não eram compostos de vilões que ele havia derrotado, mas de vilões que não conseguiram ser derrotados em outras linhas do tempo, ele enviou sua pós-imagem para as linhas do tempo de onde esses vilões foram retirados, começando com o Aranha, Homem de Terno Preto. Assim que Eren concordou em ajudar, os dois viajaram juntos no tempo e trouxeram o resto deles para lutar contra os vilões que estavam destinados a derrotar. No entanto, houve uma exceção. O Homem-Aranha vestindo vermelho e azul não estava em sua linha do tempo para lutar contra Mistério, pois ele foi considerado morto no entanto. Este era o mistério de sua linha do tempo. Os Eren desta linha do tempo sabiam que isso iria alterar suas linhas do tempo, mas Venom já havia cruzado essa linha. Ele deu a cada aranha uma escolha depois de contar exatamente o que estava acontecendo e todos concordaram. Até mesmo seu eu mais jovem, que não tinha certeza sobre ser um herói, finalmente concordou em voltar com ele. Chega de jogos, Venom. Desta vez, vou matar você. Todos nós 6 venceremos. O Homem-Aranha gritou do topo do prédio. 7 de nós. Silk foi adicionada antes de fechar a teia e pousar ao lado de seu amante usando o simbionte sintético que Harry fez para ela. Ele não apenas criou um, ele fez um para ambos. Ela parecia quase idêntica ao que costumava fazer, no entanto, seu esquema de cores foi trocado. Seu peito agora estava todo preto enquanto seus membros eram brancos. O símbolo em seu peito agora era uma pequena aranha branca e sua máscara vermelha estava coberta com o que pareciam ser veias pretas. Você demorou bastante, o Homem-Aranha desta linha do tempo disse sarcasticamente. Eu tinha que ter certeza de que as probabilidades estavam a nosso favor antes de ser morto. Silk respondeu sarcasticamente. Claro, isso não era verdade. Ela se despediu de sua família e foi receber o simbionte que Harry fez para ela. Tudo aconteceu tão rápido que quando ela estava pronta para lutar, todos os outros Erens já estavam lá. Era isso. A batalha final entre os 6 sinistros e as 7 aranhas estava prestes a começar. Capítulo 120. Em algum lugar no tempo. Os olhos do Duende Verde se arregalaram com a exibição da velocidade do Homem-Aranha quando o outrora herói, usando seu simbionte todo preto, puxou o punho para trás e deu um soco na coluna do Duende Verde, fazendo-se curvar para trás quando sua coluna se quebrou ao meio. O Duende Verde gemeu em agonia. Ele não conseguia acreditar, de repente não conseguiu mover nada abaixo da cintura devido à tremenda força do ataque. Você provavelmente perdeu toda a sensibilidade nas pernas, certo? Não posso permitir que você fuja de mim. O Homem-Aranha disse enquanto o Duende caía no chão como um traje de mascote vazio. O Homem-Aranha caminhou ao redor do agora paralisado Duende Verde, olhando para a sujeira com olhos odiosos. Eu vi você matar minha namorada e meu melhor amigo centenas de vezes. Crack! O Homem-Aranha deu um soco no queixo do Duende Verde, fazendo com que o monstro caísse de lado, ainda incapaz de mover qualquer coisa abaixo da cintura. A raiva que sinto quando olho para seu rosto patético está muito além de qualquer tipo de fúria que já senti. O Duende Verde começou a formar fogo em torno de seu punho para retaliar, apenas para o Homem-Aranha continuar a atacar. Crack! O Homem-Aranha pisou na cabeça do Duende Verde com tanta força que teria explodido como um melão se o Duende ainda fosse humano. O desgosto que sinto ao saber que tive que me reduzir a isso é algo que nem consigo compreender. Crack! Eu tenho mentido. Crack! Eu tenho mutilado. Crack! Eu tenho eliminado. Crack! Tudo porque você queria provar algo para mim. Nesse ponto, a aura de fogo do Duende Verde estava tremeluzindo e quase esgotada. O Homem-Aranha se ajoelhou e agarrou o Duende Verde por um de seus chifres e forçou-o a olhar para ele. Bem, tem um ponto que quero provar para você. Vou mostrar o que acontece quando o garoto que faz o papel de quebra de herói. Antes que o Homem-Aranha pudesse desligar a buzina, o Duende Verde desapareceu com um flash, e uma faixa azul de energia velocidade divina foi deixada para trás. O que? O Homem-Aranha gritou em estado de choque e começou a olhar em volta freneticamente até que, neste momento, uma faixa preta de eletricidade apareceu na frente dele, revelando a imagem de si mesmo de uma linha do tempo futura, usando um simbionte branco. Onde está o Duende Verde? Perguntou o Homem-Aranha de branco, indo direto ao assunto. Eu não sei. Ele estava aqui e foi embora no momento seguinte. Eu finalmente o peguei. Eu estava antes que o Homem-Aranha de preto pudesse sair pela tangente. Seu futuro eu o interrompeu. Ele está na minha linha do tempo. Eu sabia disso. O futuro Homem-Aranha parecia aliviado por sua teoria estar correta, o que significa que seu novo plano certamente funcionaria. Escute, eu tenho um plano e preciso que você esteja comigo. Você é o único que pode tornar isso possível. Você quer que eu vá para sua linha do tempo? O passado do Homem-Aranha perguntou. Não apenas você, mas outros 4. No momento, há mais 4 caras que não pertencem à minha linha do tempo. Precisamos dos outros 4 Eren Parquês de suas linhas do tempo para nos ajudar a lutar. Como você pode ver, não tenho nenhum físico forma aqui. Isso é porque meu corpo real está a momentos da morte, mas podemos evitá-lo se retornarmos com todos nós 6. O Homem-Aranha de preto não disse uma palavra em reação a esta notícia. Neste ponto, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para salvar sua própria linha do tempo e o futuro Homem-Aranha sabia disso. Antes que o Eren do passado pudesse declinar, o Eren do futuro foi adicionado ao acordo. Você provavelmente está pensando, quem se importa com o cronograma desse cara? Não é problema meu, mas é aí que você está errado. Esses caras podem chegar à sua linha do tempo em seguida. Se eu não conseguir vencê-lo, então você com certeza não conseguirá sozinho. O Homem-Aranha de preto exalou. Caramba, ele pensou consigo mesmo, percebendo que não havia maneira de escapar disso. Tudo bem. O que você quer que eu faça? O Homem-Aranha de preto perguntou. Vamos visitar os outros.
Precisamos voltar ao hospital do papai. O exato momento que visitamos depois de viajar no tempo pela primeira vez. Precisamos ter certeza de que nós daquela época ouvimos o que papai precisa. Diga a ele antes de aparecermos. Tudo bem, mas isso não arruinaria a linha do tempo? A aranha de preto perguntou com cautela. Sim, mas os cronogramas já estão arruinados. Não tenho ideia das ramificações, mas deve ser muito pior do que alguns cronogramas alterados. São apenas 5 cronogramas arruinados de um infinito. Eu não posso argumentar contra isso, eu acho. Você não está realmente me dando escolha, então vamos lá. Os 2 Homens-Aranha decolaram, deixando um rastro azul e preto atrás deles antes de voltarem juntos no tempo. Vestindo seu traje vermelho e azul, o Homem-Aranha se ajoelhou ao lado do leito de morte de seu pai, falando com ele com lágrimas nos olhos. Seu pai estava segurando sua mão, dando algumas palavras finais ao filho antes de passar para o outro lado. Prometa-me, por favor, Eren. Dê-me este último desejo. Lágrimas começaram a cair do rosto de seu pai. Ele estava muito orgulhoso de seu filho, sabendo que ele estava transmitindo a tocha após sua morte. Tudo que ele queria era que aquela tocha continuasse a ser passada. Tudo bem, pai. Continuarei sendo o Homem-Aranha. Eren disse a ele, engasgando com cada palavra. Eren, se há uma coisa que você vai se lembrar de todas as coisas que eu já lhe disse, lembre-se bem da próxima coisa. Com grande poder, vem uma grande responsabilidade. Eu te amo, filho. Com essas palavras finais saindo de sua boca, Richard Parker recostou-se em seu leito de morte e começou finalmente a se soltar. Ele estava aguentando por tanto tempo, quase como se algo estivesse lhe dizendo para fazer isso. Ele percebeu que era por isso, esse era o seu destino, estar ao lado do filho quando ele mais precisava dele. Eren pôde sentir o aperto de seu pai afrouxar quando seu monitor de frequência cardíaca começou a diminuir. Seu pai tinha um sorriso no rosto, que permaneceu até que seus batimentos cardíacos cessaram. Eren se levantou, olhando para seu pai com um sorriso solene pela última vez. Eu também te amo, pai. Obrigado. Ei. O Homem-Aranha de branco disse por trás, encostando-se no batente da porta com seu outro eu parado ao lado dele. O Homem-Aranha de vermelho e azul enxugou as lágrimas e olhou para as aranhas pretas e brancas à sua frente. Imediatamente, o Homem-Aranha sabia o que significavam as 2 versões de si mesmo ali. Você é do futuro, não é? Ele perguntou a ambos. Sim, estamos. Precisamos da sua ajuda. Estamos montando uma equipe de Homens-Aranha de diferentes linhas do tempo. O mistério da sua linha do tempo está na minha linha do tempo com mais 5 de nossos vilões do passado e do futuro. Ele é um vilão você não enfrentou. Ele é na verdade um dos da Cindy. Pensei em trazê-la aqui em vez de você, mas acho que trazer você seria melhor. Não sabemos o que a viagem no tempo pode fazer com o corpo dela. Ajude-nos, quem sabe o que eles farão em incontáveis prazos. Eu irei. Vamos salvar todo mundo. O herói de vermelho e azul respondeu rapidamente. Tanto o Homem-Aranha de terno branco quanto o Homem-Aranha de terno preto se entreolharam, surpresos com o heroísmo em exibição. Foi triste ver o quanto eles mudaram em tão pouco tempo. Ambos sabiam que nenhum deles estaria tão disposto a ajudar tão rapidamente. Talvez tenha sido por ter acabado de ouvir o discurso de seu pai para ele. O Homem-Aranha de preto agarrou o braço do herói vermelho e azul e os 3 saíram do hospital e passaram juntos pelo tempo. O Homem-Aranha, vestindo seu traje Wakandam preto e dourado, lutou ao lado de Silk contra o Dr. Octavius dentro de um hospital. O Homem-Aranha queria dar uma olhada mais de perto nos tentáculos do Dr. Octavius, então ele entrou em sua forma velocidade divina final novamente para que pudesse rapidamente ficar atrás do médico. Devido à sua velocidade de processamento, normalmente as coisas ao seu redor pareciam estar se movendo mais devagar do que o normal. No entanto, as lentes do Homem-Aranha se ampliaram ao ver que os membros mecânicos de Otto se moviam como se estivessem quebrando as regras da ilusão do tempo lento. Eles estavam rastreando os movimentos dos olhos dele, reposicionando-se de acordo. Esta foi a primeira vez que Eren estudou as nuances do design de cada tentáculo, a primeira vez que realmente olhou para todos os 4. Todos pareciam semelhantes, tendo 3 garras que podiam abrir e fechar, mas todos pareciam únicos ao mesmo tempo. Eles pareciam vivos. Cada tentáculo tinha uma luz vermelha brilhante no centro deles, encarando Eren como se fossem olhos. Eren estava congelado no mesmo lugar, completamente imóvel, confundindo Cindy e Dr. Octavius. Homem-Aranha? Silk perguntou, observando o garoto parado, atordoado. Isso não faz sentido? Como? Ele pensou, incapaz de compreender como os membros mecânicos de Otto estavam se movendo daquele jeito. Isso tudo está na minha cabeça? Estou apenas com medo? As lentes do Homem-Aranha franziram quando ele chegou a uma última conclusão. Não, deve ser por causa da inteligência artificial. Está lendo cada movimento meu. Otto, quanto controle você tem sobre os braços? Você consegue mantê-los imóveis? Só por alguns segundos? O Homem-Aranha avançou lentamente em seu estado normal, observando os tentáculos de perto. Dói. Eu posso fazer isso, mas dói. Ok, isso é bom. Isso é ótimo. Apenas segure-os firmemente para mim, ok? Vamos dar uma olhada lá atrás. Octavius assentiu, permitindo que o Homem-Aranha e Silk se aproximassem lentamente e andassem ao redor do Dr. Octavius e seus membros mecânicos. Enquanto passavam, os tentáculos tentavam escapar do controle de Otto, fazendo movimentos semelhantes aos de um cachorro sendo puxado pela coleira e retido pelo dono. Assim que o Homem-Aranha e Silk estavam atrás de Otto, eles deram uma olhada no chip inibidor na nuca do médico, fazendo com que Silk cobrisse a boca com a mão enquanto sentia vontade de vomitar. Oh meu Deus! Ela sussurrou trêmula, olhando para o sangue e pus cobrindo o chip inibidor. A pele ao redor estava completamente frita, com crostas e descamação ao redor. O chip em si estava extremamente danificado, estava muito além do reparo, não sem ferramentas. Enquanto Eren continuava a observar, ele percebeu que o Dr. Octavius estava implorando para tremer, ele estava implorando para perder o controle. Eu não posso segurar.
Octavius falou com uma voz tensa. Em um instante, o Dr. Octavius desapareceu com uma faixa azul de eletricidade deixada onde ele estava. Tanto Silk quanto o Homem-Aranha ficaram confusos, apenas para ficarem ainda mais confusos quando mais 3 Homens-Aranha apareceram perto do mesmo local. Ah, 4 de vocês agora. Silk sussurrou, olhando para todos os 4 heróis parados e olhando um para o outro. Eren, eu sei que isso vai ser muito confuso, mas nós somos você do futuro. Muito em breve, você aprenderá como viajar no tempo. Foi assim que chegamos aqui, viajamos no tempo até o momento exato antes do Dr. Octavius morreu. Um vilão meu do futuro está reunindo uma equipe de vilões do seu passado e do futuro. São 6 e precisamos de 6 de nós. Sem chance. Tanto Silk quanto a Aranha Wakanda se entreolharam com olhos arregalados. Você descobriu a viagem no tempo. Eu descobri a viagem no tempo. Enquanto as 2 aranhas se divertiam, as outras 3 se entreolharam antes que o Homem-Aranha todo branco pigarreasse alto. Oh, desculpe. A Aranha Wakanda se desculpou antes de olhar para Cindy. Ela agarrou a mão dele e olhou nos olhos com um sorriso suave escondido sob a máscara. Você deveria ajudá-los. O herói vestido de preto e dourado olhou para seu futuro e assentiu. Sim, tudo bem. Vamos. Mais uma vez, um Homem-Aranha concordou rapidamente. Isso realmente mostrou às 2 aranhas mais antigas o quanto elas mudaram com o tempo. O Homem-Aranha, usando seu simbionte preto, agarrou os 2 Homens-Aranha de seu passado e saiu do hospital, deixando Cindy sozinha. Por favor, volte em segurança. Ela sussurrou para si mesma, entendendo que se uma batalha exigia tanto poder de fogo, deveria ser algo muito além de qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.